E aí, pessoal, beleza? Uma boa noite a todos. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas escolheram estar aqui e isso é excelente. Estamos todos animados, então bora começar. Começando a me apresentar. Meu nome é Carlos Almeida, eu sou criador de abelha sem ferrão há 9 anos aqui no interior de São Paulo. E quando eu comecei, eu não tinha estrutura, não tinha conhecimento, eu tinha apenas curiosidade sobre esses pequenos serzinhos que voam por aí. Uma curiosidade que me acompanha desde criança, que eu só fui buscar responder ela de verdade com 23 anos de idade. Talvez seja o seu caso, tem essa curiosidade sobre as abelhas há muitos anos e agora decidiu buscar conhecimento sobre elas. Vocês estão no melhor lugar possível. O que mais me motiva é ver pessoas descobrindo que é possível dominar o manejo com as abelhas nativas. Hoje eu possuo mais de 500 colmeias de abelha sem ferrão, de 14 espécies diferentes, e felizmente já pude ajudar centenas de criadores em todo o Brasil a dominarem o manejo com as abelhas sem ferrão. E bem, eu não sei qual é a sua realidade, se você trabalha fora, se você tem uma propriedade rural e trabalha nela, se você tem uma chácara e vai nela apenas no final de semana, ou é alguém que mora na cidade, próximo de uma grande área de mata, ou então é um aposentado que está buscando uma nova atividade para ser realizada. Mas o que eu sei é que é possível você ter uma atividade de criação animal sem trabalho braçal, aproveitando os recursos que já existem no seu entorno, sem precisar plantar uma árvore a mais sequer, melhorando a produção de tudo que você tem, se você planta alguma coisa, e ainda por cima tendo uma renda extra. E sim, as abelhas sem ferrão fazem isso. Elas vão por cima de muros, de alambrados, não respeitam cercas, aproveitando os recursos em até 1,5 km de distância. Isso equivale a 706 hectares. É uma área muito grande. Como a televisão gosta de falar, mais ou menos 988 campos de futebol, que não precisa ser a sua propriedade, senão seria uma propriedade imensa, mas que basta estar ao alcance das abelhas. E sempre está, porque elas voam para longe. A única coisa que você precisa ter é um pequeno espaço para acomodar as colmeias. E elas ainda vão polinizar o seu pomar, as suas plantações, a mata no entorno, contribuindo com frutas maiores, legumes mais bonitos, mais produção de sementes, polinização da mata nativa e consequentemente, preservação ambiental. Mas, infelizmente, enquanto nós estamos conversando aqui, milhares de abelhas estão sendo mortas todos os dias. Sendo mortas por queimadas, desmatamentos, agrotóxicos e uma das coisas principais, pelo desconhecimento. Muitas abelhas são mortas simplesmente porque a população não conhece elas. Queimada, desmatamento e agrotóxico é uma parte disso. Por desconhecerem da existência e da importância das abelhas, muitas pessoas degradam o meio ambiente, quando não, matam as abelhas diretamente. Entrou lá no relógio da casa, entrou no buraquinho da parede, ficam com medo, vão lá e passam mata-baratas. E acabam matando as abelhas porque não sabem da existência delas. Ligam as abelhas a ferrão. Porém, todas as abelhas nativas não possuem ferrão e são totalmente inofensivas para os seres humanos, além de ter uma importância absurda. Até 90% da polinização das áreas de mata são realizadas por polinizadores nativos, pelas abelhas nativas sem ferrão. Então, criar as abelhas, garantir os polinizadores, significa garantir a mata em pé. E nós sabemos o que acontece quando a mata não está em pé, quando a mata está no chão. Ondas de calor, como nós vemos cada vez mais por aí, infelizmente, tempestades, excesso de chuva, falta de chuva, perda de plantações, alimentos mais caros. Então não vem nada de ilegal quando nós não valorizamos a importância das abelhas. Mas sim, existe uma solução e ela está nas nossas mãos. É a meliponicultura. No primeiro momento parece um trava-línguas, mas não. Cultura relacionada à criação, como a apicultura, bovinocultura, avicultura, e melípone relacionadas às melíponas. As abelhas nativas sem ferrão são as melíponas, por isso, meliponicultura. E hoje vocês vão ver que a meliponicultura, que criar abelhas sem ferrão na sua propriedade, primeiro, é simples. Você abre a caixa apenas uma vez por mês para ver como que ela está e olhe lá. Muitas colmeias eu abro apenas 2 vezes ao ano. Uma para coletar mel e outra para preparar para a coleta de mel. É seguro, as abelhas não possuem ferrão, elas não atacam. É lucrativo, 1 litro de mel pode valer até R$ 400 ou mais. É só você pesquisar na internet aí, mel de jataí, mel de mandaçaia, mel de uruçu, mel de borá. Geralmente frascos de 100 ml, é só você multiplicar. Você vai encontrar o litro aí sendo vendido a 400, 500, 600, R$ 1.000 muitas vezes. É 100% sustentável, você ajuda a preservar o meio ambiente enquanto ganha dinheiro, porque para nós, quanto mais árvores, melhor. Quanto mais área preservada, melhor. Então o meliponicultor, ele não tira um pezinho de flor sequer, ele deixa o máximo possível para as abelhas e ainda planta se for possível. E o melhor, você não precisa de grandes investimentos, não precisa construir nada gigantesco, não precisa abandonar o que você já faz. Hoje eu vou te mostrar como tudo isso daqui é possível. Antes disso, uma perguntinha bem rápida. Você já viu abelhas sem ferrão na sua propriedade? Já encontrou elas por aí? Eu imagino que talvez sim. Nas árvores, no muro, nas flores.
E mais uma pergunta, coloca aí no chat ou nos comentários. Você sabe identificar essas espécies? Bem, pode ficar tranquilo que nos próximos minutos eu vou te mostrar a como identificar quais abelhas você já tem na sua propriedade, como conseguir as suas primeiras colmeias de graça ou por muito pouco, como montar um meliponário, um local para você ter as abelhas sem ferrão, como faturar até 17.600 na sua primeira safra com um plano de ação bem simples e objetivo. Então a gente vai falar sobre a parte de rentabilidade, lucratividade, que muitas pessoas têm interesse também. E sim, eu sei que parece bom demais para ser verdade, né? Mas pode ficar tranquilo que nos próximos minutos eu vou te dar detalhe por detalhe todas essas informações hoje. Começando porque as abelhas sem ferrão são uma excelente opção para se criar. Bem, elas não atacam, você pode ter a caixa perto de casa, da casa, do cachorro, do gato, das crianças. São especialistas na sua região, evoluíram aí, conhecem as flores, elas coevoluíram com as plantas da região, então já são adaptadas. Cada região do Brasil vai ter o seu grupo de espécies para serem criadas, já adaptadas, já produtivas. Aproveitam os recursos que você já tem, você não precisa plantar algo novo, mas se plantar excelente, elas já vão aproveitar do que já existe no entorno, pasto, flores, para você ter 10, 20, 50, 100, muitas vezes até mesmo 200 colmeias. Você vai criar um vínculo com as abelhas, elas são praticamente bichos de estimação, muitas pessoas têm elas como hobby, como pet mesmo. Você começa a conhecer o ritmo, a personalidade de cada colmeia, isso é muito, muito interessante. Polinizam melhor as plantas nativas, como nós já falamos, são fundamentais para a preservação da mata no seu entorno e, consequentemente, melhoria do microclima, do ambiente no geral. E ainda mais, demandam poucos cuidados, pouco tempo. Então você não precisa ficar ali babá de abelha, não precisa ficar cuidar todo dia, abrir todo dia, alimentar todo dia. Pelo contrário, quanto mais saudáveis, menos você vai manejar as suas abelhas. E como base de comparação, você tem um cão, um gato na sua propriedade? Bem, eu imagino que sim, pelo menos um dos dois. Aqui eu tenho os dois. Um cão, então, você vai ter que dar ração para ele 2 vezes ao dia, no mínimo 1 vez ao dia. Água limpa todo dia, banho todo mês. Se você mora numa chácara, provavelmente não precisa. Veterinário regular, isso aqui é fundamental. Vacinas anuais, passeio diário, depende também do seu espaço, talvez não precise, mas provavelmente precisa. Limpeza constante, fezes, bagunça, cão que pega e morde, faz bagunça e estraga as coisas. Um gato também, ração todo dia, água fresca, caixa de areia para limpar, veterinário, castração, vacinas, atenção e cuidado. Já com as abelhas sem ferrão, você vai abrir a caixa 1 vez por mês só para dar uma olhada e olhe lá. Elas vão buscar sozinhas o próprio alimento, você não precisa alimentar elas. Elas, não na maioria das vezes, elas limpam sozinhas a própria casa, não precisa limpar as abelhas. Elas se defendem sozinhas, não precisa de veterinário, você vai ser o veterinário das suas abelhas com o conhecimento que você vai adquirir. Não precisam ser vacinadas, não precisa levar para passear, não precisa de banho ou de caixa de areia. E ainda vão te dar mel, própolis e polinização. Claro, cão e gato têm suas vantagens. A guarda, a companhia, um pet de companhia para você. Então, isso realmente tem as suas vantagens, não só desvantagens, mas as abelhas sem ferrão realmente são a criação animal que menos demanda cuidado. Mesmo se nós fôssemos comparar com avicultura, a criação de aves, com suinocultura, com bovinocultura, a meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão que menos demanda cuidados. E o melhor, você pode ter 10, 20, 30 colmeias e o trabalho é praticamente o mesmo. Bora lá então para as principais espécies de abelhas nativas. A gente tem que deixar claro que todas são importantes. Nós temos, em média, mais ou menos 300 espécies de abelhas nativas sem ferrão, umas 80, 90 são manejáveis em caixas, mas todas são importantes porque todas realizam o papel fundamental delas, que é a polinização. Então nós temos abelhas pequenas, aqui nós temos algumas das principais, e para ficar mais fácil a nossa aula, para ficar mais fácil o entendimento, hoje nós vamos pegar uma de cada tamanho. Então, como abelha pequena, o nosso exemplar aqui hoje detalhado é a abelha jataí, Tetragonis cangúfula, uma espécie que ocorre em praticamente todos os estados do Brasil. Do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte até a Amazônia, um ou outro estado do Nordeste não tem. Pela lista oficial, na prática, ela existe em todos os estados. Então, a área de ocorrência dela, aqui, ó, em Sergipe já tem gente que me falou que tem, em Alagoas também, e no Rio Grande do Norte também. Essa imagem aqui é segundo a lista oficial, mas ela existe praticamente em todo o território nacional, a abelha jataí. Então, a abelha amarela, bem pequena, a mais comum em todo o Brasil, faz a entrada de cera na árvore ou no muro, então é uma espécie muito encontrada e muito adaptada à cidade, se não a mais. É a espécie mais adaptada na cidade, é a espécie que nós mais encontramos
na cidade. Tem um mel delicioso, muito conhecido e muito valorizado. Perfeita para quem está começando, porque é muito fácil de conseguir, tem diversidade genética, realmente é muito tranquila e muito indicada para quem está começando. E é como um bichinho de estimação no final. Você observa, se encanta e ela não vai incomodar ninguém. Aqui tem 3 imagens detalhadas em alta escala. O detalhamento da abelha jataí. Uma imagem frontal, então os olhinhos verdes. Uma imagem lateral, o corpinho dela mais amarelo. Uma imagem superior, né, as asas aqui transparentes. Corpinho amarelo também, as anteninhas. Então, uma abelha bem bonitinha, fácil de ser reconhecida, principalmente ali pela sua entrada e pelo seu voo. Elas, na reprodução é muito fácil, elas são as que mais entram nos ninhos iscas. A gente vai ver detalhadamente sobre os ninhos iscas hoje. Então tá aqui, ó, lotada de mel no ninho isca, mais outra aqui no ninho isca de 5 litros. Aqui o ninho dela no detalhe, então uma espécie fantástica, muito fácil de ser conseguida por meio dos ninhos iscas. Você vê ela muito fácil também na coleta de recursos, né? Nas flores, isso aqui é muito comum na cidade, o resedá, ou extremosa, como alguns conhecem, uma florada nativa muito boa para ela. Aqui a aroeira pimenteira também presente em praticamente todo o Brasil. O pau-brasil você vai encontrar jataí. Aqui, uma herbácea, o rubinho, a erva de macaé, você vai ver muita jataizinha. Então aqui está o aspecto dela no voo, muito fácil de ser reconhecida. O voo mais leve, mais suave, mais macio. Uma excelente produção de mel e de pólen. Então tá aqui a jataizinha com a melgueira lotada, podendo produzir de 500 a 1,5 litro de mel por temporada. Então é uma abelha que produz muito, muito fácil. Basta colocar a melgueira e deixar ela tranquilinha produzindo lá no seu canto. Para coleta de mel tem os potes pequenos, então nós utilizamos o método de compressão, diferente de outras espécies. Então aqui está uma coleta de mel que eu realizei. E também você pode aproveitar a cera dela, também é muito procurada a cera das abelhas sem ferrão, um dos diversos produtos que podem ser comercializados. Depois nós temos as abelhas médias, temos diversas espécies também. Vamos utilizar aqui como exemplo nosso hoje a tubuna, Scaptotrigona bipunctata. E aqui já vai ficar uma informação muito importante para vocês. Ela faz parte do grupo das Scaptotrigonas. O nome parece difícil, mas também é tranquilo. Então todas essas daqui são Scaptotrigonas. Mandaguari amarela, mandaguari preta, canudo, benjoí, tubuna, canudo amarela, tubi. E o principal, o fantástico desse grupo aqui, que assim como a jataí, uma única espécie que tem em todo o território nacional, as Scaptotrigonas também existem em todo o território nacional. Todo local do Brasil vai ter uma Scaptotrigona para você criar. Seja tubuna, canudo, independente disso, o manejo delas é o mesmo. Então, você aprendeu a manejar uma tubuna, você vai saber manejar uma canudo, uma benjoí, uma mandaguari preta. Isso é o fantástico. São espécies muito, muito produtivas. Aqui, né, falando da tubuna, essa aqui é a tubuna, por exemplo, e aqui é a mandaguari amarela. Uma abelha preta de tamanho médio, muito produtiva, mel e própolis em excelente quantidade e qualidade. A jataí produz um bom própolis também, mas numa quantidade menor. Já a tubuna é uma quantidade maior, tem caixa aqui que eu coleto mais de 1 quilo no ano. É menos sensível, ela é mais robusta e mais resistente. Daí, a 1,5 litro de mel, mais 500 gramas de própolis. Se você não coletar o própolis, não estimular o própolis, você vai conseguir coletar mais mel. É ideal para quem quer produzir, são espécies mais defensivas, mas são muito produtivas. Tem personalidade, né? Você vai ver que cada colmeia vai ter seu ritmo. Umas são mais defensivas, outras são mais tranquilonas, mas são espécies excelentes, espécies sem ferrão. Também são excelentes para enxameação. Então aqui está uma revoada de enxameação muito bonita. Milhares de abelhas, colmeias sempre muito, muito fortes. Realmente é fantástico ver essa movimentação delas. Então uma revoada de enxameação também são fáceis de conseguir com os ninhos iscas. E para os recursos, eu digo que elas tiram mel de pedra. Do cambará, da hora pronobis, goiabeira, pitangueira. Aqui estão elas, a tubuna e a urussu amarela. Uma florada de goiabeira, então elas são fantásticas na coleta de recursos, realmente muito, muito rústicas. E, consequentemente, vão produzir um mel e pólen também de excelente qualidade. Então, um melgueirão lotado de mel. Aqui nós temos 2 litros de mel de tubuna, mais a cera para ser coletada também. O ninho dela aqui muito bonito, com mais mel no entorno. Temos também a própolis, como eu falei, de excelente qualidade. Olha aqui, ó, fechada de própolis. A grossura, o brilho, a cor, realmente excelente o própolis das Scaptotrigonas. Indo agora para uma abelha grande, vamos falar da mandaçaia, mas serve também para as urussus. Mandaçaia existe em boa parte do Brasil, urussu amarela em boa parte do Brasil. Cada estado vai ter a sua urussu para ser criada. Espécies grandes, parecidas aqui com a abelha de ferrão, com a apis. Então, tanto a mandaçaia como a urussu são abelhas robustas, parecidas com a abelha de ferrão. São as mais produtivas, principalmente as urussus, podendo chegar aí a 5 litros de mel no ano. Tem relatos até de 10 litros
de produção em algumas regiões, muito fáceis de serem multiplicadas. Então, a enxameação, que nós vamos ver no detalhe, é a reprodução natural das abelhas. A multiplicação é o que nós realizamos de forma artificial. Então, você faz de uma caixa, você faz duas, de duas, quatro, quatro, oito, oito, 16, e assim você consegue aumentar muito e de forma bem significativa e fácil o seu plantel. Elas são para quem quer escalar a produção, ter mais caixas no mesmo ambiente, produzindo em grande quantidade. Elas impõem respeito, são bonitas, fortes e produtivas. E por que escolher 3 espécies, Carlos? Isso daqui é uma tática de aproveitamento dos recursos já existentes. Por quê? As jataí vão nas flores pequenas, as tubunas vão nas flores médias e as mandaçaias nas flores grandes. Bem, não separadinho assim. Claro que numa flor que vai jataí pode ir a mandaçaia, vai a tubuna, vai a mandaçaia e assim consequentemente. Mas elas aproveitam diferentes flores também, não só pelo tamanho, mas pela diversidade. Uma flor que vai uma jataí, às vezes não vai a mandaçaia, não pelo tamanho, mas pela preferência e adaptação floral. Então, quando você tem mais de uma espécie de tamanho diferente, você vai aproveitar melhor o seu espaço. Espécies de mesmo tamanho tendem a concorrer entre si. Tá, beleza, Carlos. Nós já vimos algumas das principais espécies que eu posso ter e escolher para montar o meu projeto de criação de abelhas sem ferrão, mas como que eu faço para encontrar elas? Bem, é um caso de percepção seletiva e busca ativa. Agora que você viu essas imagens, que você vai ver o restante da aula, você vai começar a ver, a procurar e ver abelhas em todo canto. Eu vi um cantinho de uma casa, já vai lá no alicerce, bater o olho e ver se tem abelhas. Viu uma parte mais escura numa árvore, pode indicar um oco, você já vai ver abelhas. Então, você, com o tempo, vai encontrando cada vez mais abelhas e, naturalmente, você vai buscando elas também no seu dia a dia. Então, nos muros, como é o caso dessa iraí, também muito encontrado nas cidades, aqui no bloco de concreto. A jataizinha também, como eu falei, a entrada dela muito característica, entradinha de cera. Aqui no alicerce, a gente faz o alicerce da casa, não soca direito, a terra cede, forma um oco, as abelhas entram. Aqui uma iraí na fresta de uma árvore, também passei numa praça lá, tava com um pouco de tempo, fui olhando árvore por árvore, encontrei a iraí, encontrei uma mirinzinha, então vê lá um negócio mais escuro, chego mais perto, espero um pouco, vejo a movimentação das abelhas. Aqui uma aranha papa-mosca, que às vezes papa-abelha, mas não tem problemas. Aqui um ninho de iraí, cheguei até a encontrar um ninho abandonado, que teve abelhas, mas não tem mais. Então tava só o resto da cera. E também nas flores. Então, observar as floradas ajuda a identificar quais espécies existem ou não na sua região. Claro, algumas espécies são parecidas, você vai, tira foto, manda no grupo, pergunta para alguém mais experiente. Então, sempre uma busca ativa e, naturalmente, a percepção seletiva para encontrar as abelhas. Para identificação, sempre é importante uma boa foto. Hoje, qualquer celular tem ali uma boa foto, deixa paradinho, foca na abelha, tira foto e manda para alguém, manda em algum grupo, compara com alguma lista, compara com algum material. Falando em flores, vamos falar um pouco da importância das abelhas para a produção de alimentos. Eu não sei se você tem alguma cultura aí, uma plantação de laranja, uma plantação de pimenta, uma plantação de abacate, a gente vai ver aqui as diversas culturas, café, né? A polinização dos cafezais tem aumentado muito a produtividade, estima-se aí 2 bilhões que o Brasil deixa de deixa de produzir por ano 2 bilhões de reais em café, porque não tem tanta polinização quando abre as flores do café. Então as abelhas, além de tudo, já vêm sendo utilizadas na polinização ativa, até mesmo com aluguel de colmeias para polinização. Bora falar um pouco quais são os principais alimentos que as abelhas auxiliam na polinização. Temos o caju, aumento no número de frutos por planta. A goiaba, maior frutificação e peso dos frutos, como vocês viram lá, a foto anterior era de uma goiaba. Então a goiabeira, todas as frutas nativas, elas são muito influenciadas pelas abelhas nativas. Então o caju, a goiaba, a jabuticaba, a pitanga não é tão comercial, mas se você tem uma pitangueira que quer ter bons frutos, utilize abelhas sem ferrão. Cupuaçu também é natural, né? Polinização essencialmente dependente de insetos nativos. A abelha sem ferrão aumentou a taxa de pegamento. O morango é uma exótica, mas as jataís e as iraís são utilizadas ativamente na polinização do morango. Frutos mais simétricos e pesados e mais doces. E as abelhas sem ferrão já são utilizadas dentro das estufas. Então, cada um dos pontinhos do morango é uma flor. Então, ele ser polinizado corretamente faz com que ele fique bonito, fique grande. Um morango troncho, um morango falhado, ele não teve a polinização adequada. O açaí, uma das culturas que mais cresce no Brasil, exportação, uma renda absurda, depende muito da polinização das abelhas sem ferrão e de diversas espécies. Então, quando você tem diversas espécies no açaizal, você vai ter uma polinização muito mais eficiente.
porque as flores elas têm uma dinâmica de abertura bem espaçada. Então, no dia abre uma árvore, no dia abre outra, no dia abre outra, flor masculina, flor feminina. Então, você ter diversos polinizadores facilita e aumenta muito a polinização e a produção do açaí. O abacate também é nativo das Américas e se beneficia muito com a polinização das abelhas nativas, uma florada muito abundante, que dá muito recurso para elas, né, pessoal? Então, é uma via de mão dupla. As abelhas se beneficiam do néctar, do pólen das flores, e as flores se beneficiam do processo de reprodução, de movimento das abelhas, que gera a reprodução delas. A manga também é exótica, mas se beneficia, ela é muito polinizada por moscas, mas as abelhas sem ferrão também auxiliam. Hortaliças e olerícolas, né, que são os legumes. Então, o tomate, o pimentão, a berinjela fazem parte da mesma família e são polinizados pelas abelhas sem ferrão. Elas precisam disso daqui, ó, do buzz pollinization, aquele bzzz que as abelhas fazem, vibrar o corpo e as asas, faz com que desprenda o pólen da parte da planta, vai na abelha e depois da parte masculina e vai para a parte feminina. Pimentão, mesma coisa, berinjela, o pepino, que também é parente da melancia, do melão, a abóbora são polinizados também pelas abelhas sem ferrão. Então, polinização de melancia, as abelhas são muito utilizadas, das pimentas também, pimentão, tomate. Depois nós temos as culturas perenes, o café, como eu acabei de falar, aumenta o número de frutos por cacho, melhora na produtividade total, e até mesmo o café, eu não lembro agora se é o arábica ou o conilon, ou outra variedade que não precisa necessariamente de polinização, é autopolinizável, quando tem a presença das abelhas, também fica melhor, frutos maiores, mais doces. Então as abelhas para o café são cada vez mais utilizadas, tem uma demanda muito grande. Gergelim, girassol, melhoria no enchimento dos grãos, feijão, algodão, a soja. Então, independente da questão de agrotóxico ou não, mas já tem vários estudos mostrando o aumento na produtividade da soja com a presença de polinizadores, tanto de abelhas de ferrão como abelhas sem ferrão, e alguns locais já vem sendo utilizado o aluguel de colmeias para polinização. O Brasil ainda utiliza muito pouco a polinização direcionada, né, pessoal? Mas outros países, principalmente Estados Unidos e Europa, utilizam muito das abelhas de apicultores, porque ela não tem abelha sem ferrão, utilizam dos apicultores para levar para as plantações para aumentar a produção. Com as abelhas sem ferrão no Brasil, e até mesmo a de ferrão, vem aumentando a cada ano essa utilização e a demanda. Então existe a possibilidade de você alugar a sua colmeia para polinização de diversas culturas, como essas citadas aqui. Então nós vamos ter, né, em média, aí, de 20% a 40% mais produção em pomares, frutas mais uniformes e maiores, mais doces também, menos ou zero necessidade de polinização manual, plantas mais saudáveis. As abelhas pagam a própria... Se você tem alguma plantação, se você tem um pomar, as abelhas já pagam a própria criação só com o aumento da produção. O mel e o própolis, apenas lucro. Então a polinização, que naturalmente é o maior ativo das abelhas para a natureza, é também para os seres humanos. Mel, pólen, própolis, cera, isso vem no segundo plano. O principal é a polinização, mas claro, nós focamos na produção de mel, de própolis, cera, como a gente vai ver aqui também, mas é só deixando claro que a polinização também é um ativo importante para o meio ambiente, mas também para a parte financeira pode ser um caminho de rentabilidade para as abelhas. Tá, beleza, Carlos. Nós já vimos uma geral sobre a meliponicultura, a identificação das principais espécies, a importância dela para a polinização. Como é que eu faço para conseguir as colmeias? Hoje nós veremos as 3 formas, não são 3 principais, as 3 únicas formas de você conseguir as colmeias. Um resgate, como esse caso aí do barranco, a compra, quando você compra de outro criador, e por meio dos ninhos iscas, por meio da reprodução artificial. Começando com o resgate. O resgate é quando a abelha te escolhe. Eu, quando tinha 10 anos, mais ou menos, depois uns 12, 13, né, em 2 momentos precisei resgatar uma jataí. A gente ia trocar um palanque da mangueira, né, do curral, um mourão, como alguns conhecem, aqui a gente fala palanque. A gente ia tirar o palanque, ele estava podre, e ali na base dele formou um oco e a abelha entrou no palanque, no solo, entrou ali e fez o seu ninho. Mas na época, né, já há 20 anos atrás, eu não tinha nenhum conhecimento, meu pai muito menos. Então, no primeiro momento, a gente tirou tudo e colocou num buraco de tatu no barranco, porque a gente tinha visto já tá aí no barranco, mas já adiantando para vocês, a dinâmica é outra. Elas entram em formigueiros abandonados, então fica só a entradinha e o espaço para o ninho tá lá dentro, não exposta como nós colocamos. Então perdemos a colmeia, eu achei que elas tinham ido embora, que tinham me abandonado. E depois, mais velho um pouco, 12, 13, 14 anos, não me lembro exatamente, mas teve um segundo episódio, aqui no sítio mesmo, aqui era propriedade de um tio meu,
depois que meu pai adquiriu, foi precisado trocar um mourão e tinha uma jataí, e eu tive a brilhante ideia de colocar numa caixinha. Coloquei na caixa, só que a caixa cheia de frestas, material todo bagunçado, deixei balançando, pendurada, e resultado, perdemos a colmeia mais uma vez. Então o resgate ele precisa de conhecimento, ele precisa de entendimento da biologia das abelhas e só quando necessário. Por isso que a abelha te escolhe. As circunstâncias chegam ao ponto de você precisar realizar um resgate. Então já está no muro, o muro não vai ser demolido, não tem porquê. Ah, mas eu quero ter. Bem, se você tirar de um local onde elas não correm risco, é crime ambiental. Agora, o muro vai ser demolido. Se for um muro desse de bloco, dá para manter no bloco. Se for um alicerce onde ela está no solo, tem que passar para a caixa. Se é uma árvore ou um mourão inteiro, você tenta deixar no mourão ou tenta deixar na árvore. Se tem que cortar, se está muito deteriorado, você abre e coloca na caixa. Isso porque o meliponicultor é diferente do meleiro. Então existe o meleiro, aquele senhor mateiro que vai para o mato, abre a árvore e arranca o mel. Muitas vezes da abelha de ferrão, mas também das abelhas sem ferrão. E quando ele faz isso, as abelhas morrem. A abelha de ferrão, na verdade, ela até pode ir embora. Mas a abelha sem ferrão, o pessoal acha que ela vai embora. Fui lá na mata, tirei o mel, coloquei o resto na caixa, a abelha foi embora. Não, as abelhas nunca vão embora. Elas morrem no local. Por questões naturais, ou por questões de erro de manejo, ou por crimes como esse de cortar uma árvore e arrancar a abelha. Então, o preparo é necessário. Se vai precisar resgatar, tem que ter a caixa adequada para aquela espécie, o clima certo, ferramentas, ajuda necessária. Então, se você vai resgatar de uma parede, você tem que ter experiência de quebrar a parede. Se você vai resgatar de um tronco, tem que ter experiência em cortar. Você não vai tirar no machado. Você não vai tirar só na talhadeira. Precisa de uma serra mármore para cortar a parede. Então, o preparo ele é fundamental e o estudo ele é fundamental. Por quê? Porque isso é muito estressante para as abelhas. Eu, com 9 anos de experiência, se eu for tirar uma abelha do tronco, se eu for tirar uma abelha do muro, vai ser estressante para as abelhas. Porque sempre tem alguma bagunça, a rainha pode se esconder e ficar para trás, você pode esmagar a rainha sem querer. Então, por isso, sempre que possível, mantenha a abelha no local que ela já estava. Depois nós temos a compra, onde a colmeia chega pronta, né? É uma forma mais rápida. Aqui algumas colmeias que eu vendo, né? Eu vendo diversas espécies de abelhas sem ferrão, então a gente fecha elas, coloca uma telinha e segue o transporte. Porém, a paciência é fundamental para você escolher boas colmeias e realizar bons negócios. A meliponicultura, pessoal, já adianto para vocês que estão começando agora, ela é um meio. A imensa maioria das pessoas que estão nessa atividade são boas pessoas. Mas sempre tem um ou outro que quer se aproveitar e é o comerciante aproveitador. Então ele pega uma colmeia de um, já passa para ele, já manda para outro, já manda por correio, já manda por transportadora. Ele nem entende de abelhas e já está querendo lucrar na compra e venda delas. Eu tenho que ter cuidado para você escolher boas colmeias e realizar bons negócios. Geralmente, quando eu vejo alguém metendo o pé pelas mãos e perdendo dinheiro e matando a abelha no transporte, é porque não teve paciência. Então tenha paciência. Ah, eu descobri as abelhas hoje, quero comprar amanhã. Não, não é assim. Vamos com calma. Eu tenho o resto da vida para criar as abelhas. Vamos fazer da forma correta, da melhor forma para elas, primeiramente, e depois para você e para o seu bolso. Então, também escolher espécies nativas da região. Você não pode criar espécies de fora, além do impacto ambiental. Então, você vai ter, além disso, você vai ter facilidade de conseguir e vai ter um melhor desenvolvimento delas, porque se é nativa da sua região, você vai encontrar com fornecedores próximos. E sempre conheça o vendedor, ele tem que dominar o manejo. Você faz perguntas para ele não sabe das abelhas. Ah, mas ela está forte ou está fraca? Quanto que eu vou poder multiplicar? Quanto de mel ela produz? Quantas colmeias o senhor tem? Poxa, se o cara está vendendo, ele tem um plantel. Se ele não tem um plantel, de onde está vindo essas colmeias? Então isso deve ser pensado na hora da compra das abelhas. E o fundamental aqui é você pedir um vídeo. Peça um vídeo da colmeia inteira. Nada do vendedor filmar só a entrada e só a parte de cima. Você tem que conhecer a colmeia inteira. Se ela está forte, se ela está fraca, se ela tem disco, se ela tem rainha. Para isso, você tem que conhecer a biologia das abelhas para conseguir avaliar se a colmeia está boa ou não. E depois o transporte. Ele não deve ser feito por correios e nem por transportadoras. Porque não tem forma legal de fazer isso. Uma ou outra transportadora está levando a abelha com nota fiscal. Mas, no geral, é sem o devido conhecimento e sem o devido cuidado. Como que faz então, Carlos? O vendedor vem trazer, você vai buscar, um amigo passa pela cidade, você pega, e assim você combina um envio onde quem está transportando sabe o que é aquilo e quais os cuidados necessários para o transporte. Então aqui ficou fora da ordem, mas os preços médios, né, só para a gente ter uma ideia, já está aí de 200 a 300 até 400 reais as colmeias. Vai depender da qualidade da caixa, da força da colmeia, do quanto de mel que ela tem.
Então são fatores fundamentais para você precificar da forma correta uma colmeia. Uma tubuna de 300 até 600 reais, mandaçaia de 400 a 600, urussus de 500 a 800, e tem algumas outras abelhas aí que chegam a custar 1.800 reais e outras que podem custar 150, 100 reais, dependendo da caixa, da região e da espécie. Uma estratégia inteligente para quem está começando, né? Comece com 5 mandaçaias compradas, mais 50 ninhos iscas instalados para aumentar o plantel. É isso que nós vamos utilizar na nossa estratégia de produção logo mais. E mais uma vez enfatizando, não tenha pressa. Quem tem pressa acaba realizando maus negócios. E a terceira forma, a forma mais barata, mais interessante, que mais agrega conhecimento, porque você vai colocar a mão na massa, você vai ter um contato direto com as abelhas, são os ninhos iscas. A base para eles é a reprodução natural das colmeias. Quando a colmeia fica muito forte, muito populosa, parte dessas abelhas vão buscar um novo local. Pegam uma princesa e vão para um novo local. Então, o que nós oferecemos para os ninhos iscas é um novo local. Então, enxameação, apenas colmeias fortes, colônias fortes enxameiam. A princesa é que vai para o novo local, a rainha fica ali o resto da vida. Por isso que as abelhas não vão embora. A rainha matriz vai ficar ali o resto da vida. Quem sai é a princesa para o novo local. A rainha fica no local antigo. E a colmeia matriz não sai do lugar. Então, o que nós conseguimos com os ninhos iscas, pessoal, não é que você colocou uma garrafa na sua casa e aquela abelhinha que estava do muro vai sair todo mundo e vai para a garrafa. Não, vai sair só uma parte. As matrizes ficam no local. Então, com os ninhos iscas, nós não tiramos a abelha do meio ambiente. Pelo contrário, nós disponibilizamos ocos que estão cada vez mais escassos devido ao desmatamento. Então, nós damos a oportunidade para a abelha entrar. Muitas vezes ela vai escolher um oco que está ali perto. Outras vezes ela vai escolher as garrafas porque os ocos, infelizmente, estão muito, muito escassos. Poxa, Carlos, mas isso parece meio maluco. Sim, eu também achava isso. Quando eu comecei lá 9 anos atrás, eu via essas questões da enxameação. Eu via e não, eu só fui acreditar quando entrou a primeira. E quando entra a primeira, é uma emoção sem explicação, pessoal. Tudo que você estudou, tudo que você colocou em prática, colocou e as abelhas escolheram. A gente chama de isca, mas não é um anzol. As abelhas escolhem. Elas não são obrigadas a entrar. Não é que você coloca um alimento, vem um peixe e você arranca o peixe do lugar. Não. Você disponibiliza um espaço e as abelhas escolhem. Então, sim, é possível, e eu pedi para alguns alunos falarem da experiência deles com as abelhas sem ferrão. Bora ver aqui, que tem 3 situações bem interessantes de pessoas que montaram grandes plantéis com enxameações de abelhas nativas. Meliponar Delfino. Chamo João Paulo Delfino, Meliponar Delfino. Sou de Arandu, São Paulo. Eu entrei no curso Meliponicultura na prática do Carlos Almeida, foi dia 24/11 de 2021. Até então eu possuía 7 colmeias de jataí, tudo por resgate. Fazia isso de qualquer jeito, mau jeito, veio pegava uma ou outra, acabava perdendo. E quando eu entrei no curso dele, aí peguei as práticas, tudo, os manejos, tudo. Aí eu aprendi a capturar abelha. Hoje eu possuo mais de 150 enxame. Só de ninho isca eu capturo 12 espécies de abelha sem ferrão. Então só tenho a agradecer ao Carlos Almeida. Alô pessoal, aqui é Reinaldo Melo, Bocaina de Minas, Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais, Meliponário Pedra Negra. Comecei no curso em 22, meados de 22, não tinha nada de abelha, nunca comprei, tudo captura, ali atrás já tem 17 enxames e aqui partindo para a expansão, o novo Meliponário ali, já que eu estou com 35 capturas na mata, para trazer para cá. É isso aí. Meu nome é Rodrigo Mantuan, sou da cidade de Londrina, Paraná. Quando eu entrei no Meliponicultura na prática, foi no ano de 2021. Eu tinha em torno de 40 colônias, hoje eu tenho um pouco mais de 330. Massa, né? Esses são apenas algumas histórias de diversos alunos que montaram excelentes plantéis por meio dos ninhos iscas, uma forma barata e que agrega muita experiência, como a gente já vai ver. Então, o que nós queremos com os ninhos iscas? Nós queremos simular ocos abandonados. Então, na natureza, muitas vezes tem uma colmeia e ela morre por algum motivo, questões naturais, fome, briga, e o que acontece logo depois? Entra uma nova enxameação, entra um novo enxame naquele oco, porque nós simulamos isso. E o que tem num oco que já teve abelhas? Isso não se sabe quem desenvolveu os ninhos iscas, mas foi observado em meliponários nas abelhas entrando em caixas que já tiveram abelhas. E o que é que tem nas caixas que já tiveram abelhas? Restos de material, restos de cera e própolis. Então, um oco. Além disso, que a gente vai falar do cheiro que tem lá dentro, tem espaço, então nós vamos dar um espaço com os ninhos iscas, é escuro e é protegido do calor e da chuva. E quando abandonado, entre aspas, abandonado, porque as abelhas não vão embora. Um oco que já teve abelhas, ela morreu por algum motivo, ficam ali os restos. Então tem cheiro de colmeia, que é a cera e o própolis. Para a gente conseguir um ninho isca como esse, nós passamos lá
um cheiro especial lá dentro. E esse cheiro de colmeia é nada mais que um cheiro diluído, de cera, mais própolis, mais o álcool. Então nós formamos o atrativo, e se você ficar até o final dessa aula, você vai ver como é possível você ganhar 500 ml de atrativo ainda hoje. Então, o álcool ele vai diluindo esse material, nós passamos dentro da garrafa PET de 2, 3, 5 litros, o álcool vai evaporar e o cheiro vai ficar tornando ela muito mais atrativa para as abelhas. Então vamos ver aqui rapidinho como você monta um ninho isca. Você vai precisar do atrativo, recomendo aqui Meliponário Irapitã, mas pode ser qualquer outro, você pode fazer, se você tiver as suas abelhas, você pode fazer como a gente falou ali. Chacoalha muito bem ele, porque o do Irapitã vem bem concentrado. Abriu, vai passar na garrafa, espalhar bem. Aí você vai tirar o maior excesso e um pouquinho eu recomendo você deixar. Porque essa parte aqui que fica no fundo, o álcool vai evaporar, ela vai secar e vai formar isso aqui, ó, uma camadinha que fica liberando cheiro por bastante tempo. Então isso daqui vai facilitar o cheiro na garrafa. Depois nós furamos a parte de cima para sair a umidade, já que a dinâmica da umidade é diferente na garrafa e no ambiente, na árvore. Depois nós vamos proteger aqui uma proteção térmica com papelão, jornal, cartolina, plástico bolha, o que você tiver. Eu gosto do papelão, esse daqui ondulado, porque é facinho de você fazer e ele ainda dá uma proteção física. O ninho isca fica bem firme, é bem interessante. Dobrou, não precisa furar o papelão. Dobrou aqui também para ficar mais junto da garrafa. A fita crepe aqui ela é melhor do que o Durex, né? Opa, cortou aqui. É melhor do que o Durex nesse caso. E depois a gente vem com a proteção contra luz e contra a umidade, que é o quê? Uma lona preta. Nesse caso é um saquinho já específico para os ninhos iscas, mas você pode utilizar a lona. Dá para você fazer um saquinho com a lona para não deixar entrar. Daí nós colocamos uma entrada em L para fazer a quebra dessa luz. Então, para não entrar a luminosidade dentro, colocamos ali. E está pronto o ninho isca clássico. Você pode fazer com mangueiras, dobrar uma mangueira também e fazer uma mangueira 3/4 ou comprar o joelho 3/4 para entrar. Você também pode fazer aqui a mangueira, né, mostrando a mangueira cortada, para você fazer a entradinha em L. Você pode utilizar garrafinhas menores para espécies menores e também galões maiores para espécies maiores. O clássico mesmo é isso aqui, pessoal. O ninho isca, cadê aqui? O ninho isca de 2 a 3 litros, 2 litros, 3 litros. Pega a maior parte das espécies, mas você pode diferenciar também para outras. E ele é feito na vertical porque as nossas caixas são verticais, facilita o manejo, mas se você quiser, você pode instalar deitado também. E onde que eu vou instalar esse ninho isca, Carlos? Um local seguro e autorizado, mais alto que seu braço alcançar, para evitar predadores passarem perto. Você pode pegar uma escada e subir na árvore também. Como você também pode enterrar esse ninho isca. Então você, ao invés do papelão e do plástico preto, você vai passar atrativo e enterrar a garrafa. Coloca uma mangueira maior, e daí você enterra ela na base da árvore. Também tem boas chances de enxameação. Não precisa ser próximo de colmeias. Essa aqui, por exemplo, é uma mandaçaia que enxameou das minhas caixas a 70 metros. Então não precisa ser próximo das colmeias. Cuidado com o sol, porque nós estamos falando de recipiente plástico. Mas na árvore pega o sol da tarde, tá? Mas a árvore tem uma espessura muito grande, ela é verde. É uma outra dinâmica de termorregulação. Já no ninho isca, não. É plástico preto, vai esquentar muito. Então não deixar no sol da tarde, no máximo no solzinho da manhã. Não colocar prego nas árvores para não machucar as árvores e acabar acarretando infecções nas árvores. E quantas colmeias instalar? Então, se você quer começar sério, instale 50 ninhos iscas. 50 ninhos iscas, você deve pegar na média aí 15 colmeias enxameadas. Um custo total aí, no máximo de R$5 por colmeia, se você for comprar o joelho 3/4. Então vai dar um custo total de 250. Uma jataí que você pegue, já paga o investimento. E com essas 15 colmeias que você vai pegar, você consegue comercializar elas de R$3.750 a R$7.500, dependendo da espécie. Mas por que 50 ninhos iscas, Carlos? Porque ninho isca, pessoal, é questão de probabilidade. Tem gente que acha 2 colmeias. Esses dias o colega falou, não, porque eu achei 2 mirins e eu coloquei 2 iscas perto para elas. Não é assim, não é garantido. Se você fizer tudo certo, colocando 50 ninhos iscas, você vai pegar a abelha sem ferrão. Agora, nas primeiras vezes, talvez você não encontre os melhores locais. E com a prática você vai identificando. Árvores grossas, forquilhas de árvores, beiradas de mata, são os melhores locais. Tem muitas pessoas que sim,
fazem um ninho isca, colocam no beiral da casa e no dia seguinte tem uma jataí entrando. É o mais comum? Não é. É possível? É. Mas agora a gente vai pautar a nossa criação por meio daquilo que é incomum? Não, vamos para aquilo que é comum. E comum é com probabilidade, com números. Então 50 ninhos iscas é a chave para você conseguir aí suas 15 primeiras colmeias. É claro, você pode colocar 50 e pegar 20, e pegar 30, e pegar 40. Tem pessoas que instalam 10 ninhos iscas e pegam 10 enxameações desses ninhos iscas. Mas agora a gente está aqui sendo realista para baixo, para não criar grandes expectativas. O segredo para não se frustrar na vida é baixa expectativa, né, pessoal? E muito trabalho. Então, nesse caso, não é tanto trabalho 50 ninhos iscas, mas você vai colocar a mão na massa, vai instalar e vai conseguir as suas colmeias. E qual que é a melhor época? A gente pergunta, já começou, Cartão? A melhor época é agora. Primavera, verão e até mesmo o outono. E em boa parte do país pega o ano todo. A única questão é que no sul e parte do sudeste, no inverno, a enxameação ou para ou diminui muito. Mas então, primavera, verão e outono são excelentes épocas para enxameação. Na verdade, até mesmo o final do inverno, agosto, setembro, que ainda no calendário é inverno, já tem bastante enxameações. E me conta aqui, coloca aí nos comentários, no chat, você teria espaço para instalar 50 ninhos isca na sua propriedade? Bem, como eu falei, eu não sei de onde vocês são, não sei se vocês já colocaram no chat aí qual que é a cidade, coloca aí para a gente ter uma ideia. Eu não sei de onde vocês são, qual é o tamanho das suas propriedades, se tem propriedade rural ou não, se tem chácara, se tem um sítio de um parente. Fato é que você não precisa instalar 50 ninhos iscas no mesmo local. Você pode instalar 5 na sua casa na cidade, que tem um quintalzinho, mais 5 na casa da sua avó na cidade, que mora perto de uma área de mata, uma outra área de mata, mais 10 no sítio de um parente, mais 20 no sítio de outro amigo, e assim você aumenta as chances. Quando você pega uma abelha num local, você pode transportar ela para outro. Tá? Então, pegou a enxameação, 45, 90 dias, você retira e leva para o local definitivo, ou você pode criar ela também onde você conseguiu a enxameação. Então, não tenho espaço para 50 ninhos isca em casa, Carlos. Tudo bem. Faz parcerias, amizades, traz mais gente para a atividade e instala os ninhos iscas para aumentar a sua chance de sucesso. Então você pode conseguir jataí, a que mais entra, escaptotrigona, né? No caso aqui uma tubuna que entrou numa lata de tinta de massa corrida, porque a tinta não tem como tirar, né? Mas então ficou super forte. Aqui uma mirindoriana que entrou numa isca de 20 litros. Uma borá que entrou num ninho isca de caixa de descarga. Ela gosta muito desse ninho isca, já fica a dica para vocês. Uma mandaçaia que entrou numa isca de 3 litros. Ou então aqui uma espécie mais rara, uma mombucão, que prefere ninhos iscas enterrados. Depois de conseguir as colmeias, onde que eu vou colocar elas na minha propriedade, Carlos? Seja por resgate, seja por compra, ou seja por ninhos iscas. Bora ver? Então eu peguei a abelha na mata, vai lá bem cedinho, antes delas saírem, coloco uma telinha na entrada para onde eu levo. Eu tomar cuidado com exposição ao sol e temperatura. Algumas espécies não toleram altas temperaturas, outras já preferem alta temperatura. Umas preferem espaço mais seco, outras mais úmidos, então tem que conhecer a espécie. A estrutura são as mais diversas, eu vou mostrar para vocês hoje. A altura, tomar cuidado com ventos para espécies pequenas, ventos, cuidado para espécies pequenas. E acesso ao campo, a saída delas tem que ser boa. Se você tem um corredor todo coberto e coloca ela no fundo do corredor, essa colmeia não vai se desenvolver bem. Quais são os tipos de estruturas que eu posso ter? Aqui, desde uma mais simples, uma mirim que eu transferi na mata e deixei ela pendurada com um suporte ali, um sem fim de cada lado, mais uma madeirinha. Aqui é mais simples ainda, não comprei nada, coloquei a marmelada aqui no muro, porque eu tenho um meliponário urbano e tenho um meliponário rural, né? Esse aqui, eu moro no rural, moro no sítio, tenho um meliponário urbano na casa dos meus pais, essa marmelada está ali no muro que já existia, eu não construí nada, só coloquei a caixa lá. Custo zero. Depois eu posso pendurar uma tábua de construção que eu queimei e vernizei, também um custo baixíssimo aí, sei lá, 10 reais de custo. Pendurei e cabem aí 8, 9 colmeias. Já posso investir um pouco mais, comprar 2 estantezinhas usadas, passar uma tinta nelas e instalar uma sacada que já existia. Tá aí, uma estrutura de 200, 250 reais, que acomoda, tem 9 cada lado, de 18 a 30 colmeias, dependendo da espécie, né? Porque algumas caixas são menores e pode caber até 30 nessa estrutura bem simples, no espaço que já existia ali, só tinha algumas plantas, eu adornei ainda mais com as abelhas. Depois você pode pegar uma parede já existente, como é o caso do paiol aqui no sítio. Aqui atrás é a parede do paiol. O que eu fiz? Fiz um puxadinho, eu mesmo fiz isso aqui, fiz um puxadinho com materiais que já existiam aqui no sítio. Sítio, chácara, sempre tem algum resto de material, né, pessoal? Então a gente aproveitei aqui e fiz as prateleiras. Bem, se eu fosse comprar,
Essas telhas aqui a gente consegue usadas. Eu ia gastar no máximo aqui R$1.000 por uma estrutura que compõe 50 a 80 caixas. Depois, já investindo um pouco mais, eu posso comprar um toldo, como eu fiz lá na cidade. Mão francesa aqui embaixo, encomendada na serralheria para ser bem firme. Tábuas, esse aqui eu fiz de madeira, coloquei um policarbonato em cima. Ambiente mais quente para outras espécies. Ambiente mais aconchegante, menos quente para outras. Então aqui no todo eu investi uns R$1.500, mais aí uns R$100 de parafusos e das mãos francesas. Então R$1.600 por uma estrutura também que comporta 10, 20, 40, 60 colmeias. Não, é relativamente dividido. No longo prazo é barato, né? Mas é um investimento, caso você queira fazer, maior. E ainda maior aqui no sítio. Eu peguei uma área que era pasto aqui, tinha apenas uma única árvore. Hoje eu já plantei mais de 400, montei o meu meliponário e fiz minha casa aqui para morar junto das abelhas hoje. Então aqui eu construí tudo do zero, madeira tratada, tudo comprado, nada de restos que tinha por aqui. Piso também eu fiz as lajotas. Então aqui eu gastei mais ou menos R$10.000 por uma estrutura também que comporta 80 colmeias mais ou menos. Mas aqui já é mais por bonito, né? Para gravações e também para ter um local legal aqui no sítio até para receber visitas. Então investir mais, mas pode ser desde um muro que você já tenha, alguns tijolos no pé da arvorinha aí no seu quintal ou no sítio, só colocar a colmeia em cima. Ou então amarrar ela numa estrutura. Pronto, pode ser então desde R$0 a R$10.000. Pode ser ainda mais caro do que isso. Tem gente, aqui eu fiz tudo de eucalipto, madeira de reflorestamento. Tem gente que utiliza madeira nobre. Então vai encarecer o projeto, mas depende de cada um. As abelhas em si vão precisar de outros cuidados. Esse investimento ele é um detalhe, é você que vai escolher. Agora, os cuidados de comportamento e biologia delas, daí a gente tem que entender para poder prover, para poder garantir que elas tenham qualidade de vida, bem-estar e produtividade. E o como cuidar das abelhas é o que nós falaremos agora. É muito mais simples do que você imagina e demanda menos tempo do que outras atividades. Por exemplo, quanto tempo você gasta por semana com cão e gato, galinha, horta, orquídeas, aquário, qualquer outro animal cultivo? Com certeza, como eu já falei anteriormente, vai ser muito menos tempo do que você gasta, do que você investe com as abelhas nativas. E agora, olha aqui o que você faz com as colmeias de abelhas nativas. Você vai abrir no máximo uma vez por mês, na média, né, uma vez por mês, de 1 a 5 minutos. 5 minutos é quando você vai fazer um manejo mais exigente. Uma rápida revisão é segundos. Abriu, olhou e fechou. Então, 10 colmeias, uma abertura por mês cada uma, 10 aberturas no mês, 5 minutos cada, 50 minutos no mês, menos de 1 hora no mês inteiro para cuidar de uma colmeia de 10 colmeias de abelhas nativas. E realmente é bem tranquilo e demanda pouquíssimo tempo. Comparado com um cão e gato, 30 minutos todo dia. Cão não é mais, tem que passear 30 minutos. Gato ali 20 minutos, dá 15, 10 horas no mês. Galinhas também você vai gastar mais tempo. 20 minutos todo dia, 10 horas por mês, enquanto as abelhas, 1 hora no mês inteiro, isso quando muito. O que você vai precisar saber fazer para cuidar das abelhas? Uma revisão simples, uma vez por mês em cada caixa, como eu falei, muitas vezes menos. Então é abrir a caixa, ver se está tudo bem, observar se tem mel, pólen e postura e fechar. A alimentação só se necessário no inverno. Então um xarope simples de água com açúcar, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias na época do frio e só em alguns casos. Muitas colmeias, a maior parte das suas colmeias, você não vai precisar alimentar. Depois a coleta de mel, de 1 a 2 vezes no ano, quando a melgueira está cheia. É um processo simples, límpido e até que rápido. 30 minutos por colmeia, se a gente for contar todo o preparo e todo o manuseio depois. Então, por colmeia, 30 minutos é bastante. Considerando, né? Então, eu preparo, tirar a colmeia, tirar a melgueira, coletar o mel, voltar a melgueira para a caixa, voltar a caixa no lugar. Isso de 1 a 2 vezes por ano. E a multiplicação, quando a colmeia está forte, fazer novas caixas a partir de uma para aumentar o seu plantel, 1 a 2 vezes por ano por colmeia. Também é coisa de 10 minutinhos por colmeia, contando todo o preparo da caixa antes e depois da multiplicação. E sabe qual é o mais interessante? Você vai querer manejar as abelhas mais do que elas necessitam. Uma vez eu conversei com uma aluna e ela falou isso, e realmente eu nunca tinha parado para pensar. A gente quer manejar as abelhas. É igual você abrir a geladeira e ficar olhando, querendo saber o que fazer. Porque a geladeira é mais por tédio, às vezes, mas as abelhas não. Quando você abre,
é fantástico o que você encontra lá dentro. Então, o meliponicultor, muitas vezes, ele abre, quando está começando, tem poucas colmeias, ele abre até demais. Abrir por excesso vai prejudicar as abelhas. Então tem que tomar cuidado com isso, porque você vai ter vontade de abrir e ver as abelhas. Porque quando você abre, você encontra algo fantástico, é uma verdadeira terapia que faz bem para a alma. Não é terapia, porque ainda não tem catalogado, mas é terapêutico. O que muitas pessoas falam, muitas pessoas já foram curadas da depressão com o auxílio das abelhas nativas. Então quando você abre uma colmeia e vê uma estrutura perfeita como essa, a natureza em funcionamento, toda arquitetada, sabendo que você simplesmente escolheu uma boa caixa, um bom ambiente e deixou as meninas trabalhando, é fantástico essa construção. Dá vontade de ficar olhando assim. Quando a gente abre, então, sente o cheiro, escuta as abelhas trabalhando, é fantástico. Então, muitas vezes você não precisa abrir e quer abrir. E tem que se segurar para não abrir, que ficar abrindo muito prejudica. Controle feromonal, estresse, controle térmico. Então, por isso é bom você ter várias que sempre precisam abrir uma ou outra para realizar um manejo, uma intervenção, uma multiplicação, uma coleta de mel, uma revisão. Você sempre precisa abrir alguma, mas tem que ter cuidado para não abrir todas, é claro. Quem está começando, quer abrir uma vez por mês, pode abrir para ter experiência. Como eu falei, muitas colmeias eu abro apenas uma vez por ano, porque não precisa. Depois que você entende as necessidades das abelhas, o que elas precisam, que elas estão numa boa caixa, num bom ambiente, não tem mais o que ser feito. Elas se desenvolvem bem com o pasto que está ali por perto. E para facilitar essa revisão, abrir e olhar, resultado de muito manejo, eu criei um método, o diagnóstico Irapitã. Então, o diagnóstico é aquilo que o médico faz, né? Eu acabei não falando, mas eu sou médico veterinário. Me formei há 9 anos atrás, vim para cá e já comecei a criar as abelhas, né? Foi logo que eu terminei a faculdade, veio esse interesse, eu fui pesquisar e mexi. Deu tão certo a meliponicultura que eu parei de cuidar de outros animais, de grandes animais, e me dedico hoje só às abelhas sem ferrão. Então, o diagnóstico veio dessa parte médica, e o médico, para ter um diagnóstico, precisa de informações. Tô com uma dor no joelho. Tá, pode ser desde uma leve batidinha, pode ser uma esfolada, pode ser algum ferimento, alguma infecção, pode ser uma artrite, pode ser até mesmo um câncer. Mas como que eu vou saber? Preciso de informações. As abelhas também. Então, você tem que saber o que olhar. E o que olhar eu dividi em 3 pilares. O primeiro pilar sendo o pilar do local. Então, nós vamos avaliar a caixa. Cada espécie precisa de um volume de caixa. E o modelo você vai escolher conforme as suas necessidades, as suas demandas. E o ambiente. Como eu falei, algumas espécies precisam de um ambiente mais quente, outros mais seco, mais úmido, mais sombra, menos sombra, e assim por diante. Então, pilar do local. A caixa e o ambiente onde você vai colocar essa caixa. Você colocar a caixa no ambiente, a espécie na caixa errada, ela pode ser prejudicada e até morrer ou não se desenvolver. Se você colocar a caixa no ambiente errado, ela pode muitas vezes morrer, definhar. Infelizmente, já recebi diversas mensagens de seguidores pedindo ajuda porque a colmeia está fraca. Eu vou ver, é uma espécie que está no sol e não podia estar no sol. Então, por isso, o primeiro pilar ele é muito importante. Então, a gente vem de fora para dentro, agora avaliando a força de trabalho, que são as campeiras, aquelas que trabalham, a rainha, que coloca os ovos, os angões, quando a gente pensa na reprodução, e as células de cria, que são os ovos das abelhas. Observando as células de cria, nós conseguimos ver o passado, o presente e o futuro. O que aconteceu alguns dias atrás, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer no futuro. Avaliar a força de trabalho é fundamental para identificar se uma colmeia está forte, fraca ou estável. E por último, mas não menos importante, tão importante quanto os outros, o pilar dos recursos. Então, o néctar, alimento energético, o pólen, alimento proteico, as resinas que as abelhas coletam nas árvores para fazer a própolis e para a construção interna da colmeia, a água, é importante ter água por perto para as abelhas, o barro, que algumas abelhas coletam, e a alimentação artificial, se for necessário, quando necessário, para algumas espécies. Então, sim, simples assim, observando os 3 pilares, o pilar do local, da força de trabalho e dos recursos, abrindo a caixa, observando isso, você vai garantir que a sua abelha tenha um bom desenvolvimento, tenha uma qualidade de vida e seja produtiva, não perdendo colmeias e tendo o melhor desenvolvimento possível para elas, observando os 3 pilares do diagnóstico Irapitã. Realmente ele foi feito para ser um método simples, completo e objetivo, facilitando assim a sua avaliação e o seu manejo, a sua tomada de decisão com as abelhas. Tá, beleza, Carlos, eu entendi como identificar, escolher as principais espécies, como conseguir elas, onde colocar, e agora quero saber como que eu posso ganhar dinheiro com elas, como é que eu posso fazer disso uma atividade rentável para mim. Bora então para a parte que muitas pessoas estão esperando, como que eu monto um negócio, como que eu organizo uma produção com as abelhas sem ferrão.
até rimou, mas não era o objetivo. Bora lá. Vamos trazer aqui, então, um cenário produtivo, um exemplo. É claro, cada pessoa vai poder realizar o seu cenário, mas aqui é um norte, você pode mudar um ponto ou outro, podendo mudar os resultados para mais ou para menos, mas aqui é um caminho. A meliponicultura ela é bem diversa nas suas diversas possibilidades, começando, por exemplo, com a instalação de 50 ninhos iscas. Não, Carlos, eu quero, minha região tem muita mata, tem muita abelha, eu vou colocar 100. Beleza. Não, eu vou começar mais devagarzinho, mas num pezinho ali, mais devagar, vou colocar 25. Tranquilo. Vamos aqui, num cenário possível, investindo pouco tempo, pouco dinheiro e tendo excelentes resultados. Então, a instalação de 50 ninhos iscas, como nós já demos o exemplo hoje, para coletar mel de jataí, mel e própolis de tubuna e divisões de melíponas, no caso, as mandaçaias. Esses serão os nossos produtos do nosso projeto, beleza? A gente tem que diferenciar uma primeira e uma segunda safra. Então a gente vai falar da primeira safra, onde vocês estarão com as colmeias mais novas. Ela é menos produtiva do que a segunda e terceira. Então durante a primeira safra as abelhas ainda estão em crescimento. A produção mesmo será na segunda safra. Então para quem quer resultados a curto prazo, para amanhã, tchau, já pode fechar o vídeo e sair daqui. O que nós queremos é bons resultados num prazo normal. Qualquer atividade é longo prazo, né, pessoal? Geralmente, o que é curto prazo é suspeito. É suspeito, mas qualquer criação vai ter um mínimo prazo ali. Um bezerro, para ele nascer, demora 9 meses. Depois, mais no mínimo 9 meses para ele ser desmamado. Então, 1 ano e 8 meses. Criação de galinha é um pouco mais rápido, mas eles têm um investimento muito grande num galinheiro, num plantel, produção de ovos, ração todo dia de investimento. Uma piscicultura, peixe, também tem lá seus 6 meses, 1 ano, até você montar, organizar uma estrutura, tem que construir um açude. Então, geralmente, o que é um pouco mais rápido tem um pouco mais de investimento. Já a meliponicultura, ela é escalonada. Uma colmeia que você tem hoje, na primeira safra, ela vai ser menos produtiva, na segunda ela vai ser mais, e depois ela vai ser para o resto da vida. A gente vai mostrar um exemplo para vocês hoje de uma colmeia em produção durante 6 anos. É fantástico, tá muito, muito interessante. Então, só esse adendo aqui da primeira para a segunda safra. A terceira já é parecido com a segunda, só muda o número de colmeias. Se você for instalando ninho isca e multiplicando, você vai ter cada vez mais. Então, para uma abelha de jataí sair disso daqui para isso, aqui é o mesmo espaço do ninho. Então, ela demanda um certo tempo, é um desenvolvimento progressivo. As estações do ano, né, a temporada principal ela começa em agosto e finaliza em julho, então não é janeiro, porque a gente fala de primavera e verão, principalmente, o outono sendo muito bom, o final do inverno também, então, que começa uma nova temporada em agosto. Na segunda temporada e terceira também você vai ter mais experiente, vai entender melhor o ambiente, e isso daqui vale do hobbyista, quem quer fazer por hobby, a quem quer já uma meliponicultura profissional. Cada ano, isso é óbvio em qualquer produção, mas é interessante a gente pensar nisso, não se exige tanto também no primeiro ano, porque você vai estar menos experiente. A execução, então, instalar 50 ninhos iscas, estimando aí uma taxa de sucesso de 30%, como eu falei, pode ser mais do que isso. Comprar 5 mandaçaias fortes a R$500, para nós já multiplicarmos ela no primeiro momento. Posso comprar todas? Pode também. Eu não quero instalar nenhum isca, Carlos. Quero comprar todas. Dá também. Daí, provavelmente você vai comprar caixas já estabilizadas, já prontas para a produção, mas é um outro cenário. A gente vai escalonar aqui nosso pensamento no decorrer dos meses, pensando nas enxameações e nas multiplicações. Pode ser outra espécie? Pode. Aqui a gente vai falar, como eu falei, de jataí, tubuna e mandaçaia. Pode ser jataí e mandaguari? Pode. Jataí, mandaguari e uruçu? Pode também, sem problemas. A jataí, como eu falei, é aquela que vai caber praticamente em qualquer região. Primeira etapa, então, primavera, verão, é o melhor momento possível, como eu falei. Dando o exemplo aqui, janeiro, instalar 50 ninhos iscas. Então, exemplo aqui, no nosso mês, janeiro, instalar 50 ninhos iscas com uma taxa de 30%. Comprar 5 mandaçaias agora. Daqui um mês, você divide 5 mandaçaias, porque é bom esperar um mês depois que ela chegou no meliponário para multiplicar. Nesse meio tempo, você vai mapear a região, encontrar as espécies, fazer contato com outros criadores e estudar. Então, primeira etapa, hoje. Instalar 50 ninhos iscas, comprar 5 mandaçaias, daqui um mês dividir 5 mandaçaias. Segunda etapa, daqui 3 meses. Daqui 3 meses, você já vai ter 15 enxameações. Ali, como exemplo, 12 jataís e 3 tubunas. É claro, você pode instalar hoje. Pegar a abelha amanhã, você vai transferir daqui 45 dias. Você não vai esperar 3 meses. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo. Você não precisa esperar 3 meses para transferir todas juntas.
Aqui é um resumo do trabalho, que é um resumo do que vai sendo feito. Então, daqui 3 meses, você transfere 12 jataís, 3 tubunas, você vai estar com 5 manda-saias matrizes, mais 5 caixas jovens. Nesse caso, você vai continuar instalando mais 50 ninhos iscas. Lembrando, pessoal, que um local que você pegou uma vez, você pega de novo. Então, a taxa de sucesso ela aumenta. Por quê? Porque você pode focar nos locais que já pegou. Naquela árvore pegou, tirei uma abelha, coloquei outro ninho isca, vai pegar de novo. Então você foca nos locais que já aconteceu a enxameação e pode mudar ninhos iscas para outros locais, aumentando ainda as suas chances. Então esses resultados, eles se potencializam, porque você vai entendendo o ambiente. Nesse período aqui, já seria inverno, já é outono, diminui um pouco a enxameação, mas como eu falei, você tem ali a vantagem de já conhecer o ambiente. Tudo isso ainda com 30% de expectativa nos ninhos iscas. Terceira etapa, daqui 8 meses, lá em setembro, você vai transferir 12 jataís de 3 tubunas, que você conseguiu com os outros ninhos iscas. Você vai estar com 5 matrizes de manda-saia, mais 5 caixas jovens já com 7 meses. Você vai dividir novamente as manda-saias, 2 divisões por ano no caso, então. Por ser após o inverno, ela já vai estar... Ela foi dividida a primeira vez em fevereiro. Em setembro, ela já está pronta para multiplicação novamente, se você cuidou bem delas. Vai continuar instalando os ninhos iscas para aumentar o número de colmeias, caso seja do seu interesse. Muitas pessoas querem parar em 100 colmeias. 50, beleza. Você quer ter mais? Bora continuar instalando os ninhos iscas. Setembro ali está no auge do começo das enxameações. Então vai conseguir continuando. Ainda 30% de enxameações. E aqui eu fiz um gráfico simples da evolução do número de colmeias. Aqui, 5 manda-saias compradas hoje. Daqui 3 meses, 5 manda-saias compradas, 5 manda-saias multiplicadas, 12 jataís e 3 tubunas. No decorrer do tempo, mais 3 meses, né? Daqui 6 meses, então, dá para transferir a abelha no inverno, tá, pessoal? Multiplicar é mais difícil, mas transferir do ninho isca dá. Então, as abelhas que você pegou no outono, você transfere no inverno. Então, você vai ter mais... Aqui já vão ser 24 jataís, 6 tubunas e ainda 10 manda-saias. Depois, ali em setembro, mais 12 jataís, mais 3 tubunas, mais 5 manda-saias. Em janeiro, você vai mais ninhos iscas e já pode multiplicar de novo as manda-saias. O que eu vou trazer para vocês hoje é a coleta da primeira safra com 1 ano. Então, isso aqui é super conservador. Por quê? Eu vou pegar só as abelhas desse primeiro quadrante aqui, que são as abelhas mais velhas. Eu não vou considerar essas mais novas, por quê? Principalmente de janeiro vai ser de agora, né? Então, o que você está pegando agora. Essas daqui vão estar com 3, 4 meses. Então, eu não vou considerar elas, porque são muito novas, para a gente colocar alguma precificação ou colocar alguma produção. Eu vou considerar só as primeiras. Mesmo que as outras já podem, de junho a janeiro, elas já podem produzir. Então, aqui é uma estimativa super, super conservadora. Então, em janeiro de 27, daqui a 1 ano, você vai ter 12 jataís, 3 tubunas com 9 meses, algumas com 10, outras com 11. Essas 12 jataís vão te dar 500 ml de mel, mais ou menos, 6 litros a R$300, uma média de atacado e varejo, R$1.800 em mel de jataí. 3 tubunas, você vai coletar só as mais velhas. As mais novas daria também, mas a gente está falando só das mais velhas. 500 gramas de própolis, 1,5 kg, vezes R$600, hoje eu já vendo a R$700 o quilo da própolis, vai me dar 900. Mas, você estudou, você aprendeu a fazer a receita do extrato de própolis. Então, vai te dar 100 frascos de extratos de 30 ml, vendendo a 25 também, que é por baixo. Hoje eu vendo a 32, tem gente que vende a R$40 o frasco da própolis, vai te dar R$2.500 de própolis. Ao invés de 900, você ganha aqui 2.500 com a própolis. Mais 1 litrinho de mel, porque você não coletou tanta própolis, R$300 também, R$900. Então, só aqui na primeira safra, com 15 colmeias, 5.200 em produção. Depois, você vai estar com, em janeiro ainda, você vai estar com 5 matrizes de manda-saia, mais 5 caixas de 11 meses, daí você vai mais 5 caixas de 4 meses, no caso aqui das manda-saias, né? Ali a gente falou das jataís mais velhas e das tubunas em produção. Então aqui você vai estar com caixas com 4 meses, vai ter 12 jataís e 3 tubunas com 6 meses também, fora aquelas com 9, mais os ninhos iscas da primavera de 2026, aqueles que você instalou em setembro. Então eu nem considerei esses daqui. Só para ter uma ideia da quantidade de colmeias que você vai ter daqui 1 ano, se você colocar esse plano em prática. Faturamento total, então, do seu meliponário, 10 manda-saias, né, as 10 multiplicações, R$4.000, 6 tubunas, né, as 10 aqui, ó, 5 com 4 e 5 com 11, não contei aqui, foi feito em janeiro, que daí tá recém-feita, né, mas aqui na média,
R$400, lembra que a gente pagou 500, porque eram colmeias mais fortes, aqui eu estou precificando elas mais novas. Então, R$4.000, 6 captotrigonas. A 400 também, um preço bem tranquilo de ser feito, 2.400, e 24 jataís, as mais velhas, com 6 meses, a R$250, vai te dar R$6.000 em colmeias. Carlos, mas eu tenho que ter as caixas para mim continuar produzindo. Sim, só que muitas pessoas não veem, não enxergam o que elas construíram. O seu plantel, você construiu do nada. Claro, investindo tempo, investindo em caixa, como a gente vai falar ali agora. Mas é um ativo que você tem. Se você fosse parar agora e vender tudo, quanto que você lucrou? Bora ver? Então, a avaliação do meliponário, 12.400 mais 5.200 dos produtos, vai nos dar aqui R$17.600. Qual foi o nosso custo? 5 manda-saias, 2.500, 40 caixas, né? 10 mais 6 mais 24, 40 caixas, a R$80 cada. Na média, tá caro essas caixas, então joguei para cima, R$3.200 em caixa. Digamos que você fez uma leve estrutura. Então, a prateleira mais um todo, R$1.500. Um pouquinho de açúcar que você comprou para alimentar essas abelhas no inverno, R$100, totalizando 7.300. Aqui nos daria 10.300, mas são 10.000 porque algum outro gastinho que você teve. E os potes de mel e os potes de vidro, os potinhos de vidro para própolis e para o mel. Então coloca aí R$300 em vidraria, vai te dar R$10.000 de lucro que você construiu com um hobby, com poucas horas semanais. É muito interessante, é totalmente possível. Isso aqui é um cenário, pessoal, super conservador. O pessoal pode colocar no chat aí, nos comentários, o que acha desse cenário, mas aqui não tem ninguém inflando números. Cenário bem conservador de um meliponário em crescimento. E aqui uma comparação, né, o trabalho real que você teve durante o ano todo, se a gente for comparar com outras criações de animais. Então, instalação dos ninhos iscas, 3 finais de semana, 18 horas. Revisões periódicas, 2 horas por mês, vezes 12 vai dar 24 horas no ano. Divisões, 10 divisões foram realizadas, 30 minutos cada, no máximo, 30 minutos cada no máximo, 5 horas no total, 600 minutos, né? Transferências, 10 minutos por transferência, é isso que você vai gastar no máximo também. Com a preparação da caixa, é claro, nas primeiras você vai gastar mais tempo. Depois você ganha prática, entendimento, vai ser mais rápido. E a coleta dos produtos, ali um dia você coleta aqueles produtos ali da jataí, da tubuna. 12 jataís e 3 tubunas para serem coletadas, não demora muito. Vai ser ali uma manhã, no comecinho da tarde, de 4 a 5 horas. Vai dar aí 57 horas no ano. Jogando para cima, 70, 80 horas no máximo. Comparado com cão, gato, horta, 180, 120, 208 horas no ano. Se a gente for ver ali o quanto de tempo você gasta. Então, a meliponicultura é uma atividade que, na questão da demanda de tempo e de investimento, dependendo do que você programa, ela é de baixo custo de tempo e de financeiro. Na segunda safra, então, é quando a mágica acontece, né? Esse número ele é uma PG, né? Progressão geométrica, ela só vai aumentando. Por quê? Você vai ter mais colmeias mais fortes, mais experiência, assim, consequentemente, mais produção, mais rentabilidade, mais lucro. Mais uma vez, lembrando aqui, o que eu acabei de falar há pouco tempo atrás, da primeira e segunda safra, né? O ciclo da postura demanda um tempo para ela se tornar uma matriz. É um desenvolvimento progressivo. As estações do ano, agosto a julho. Tem que pensar no inverno aqui para a região sul e para a seca no centro-oeste, nordeste e norte. Você vai ter mais uma experiência em entender o ambiente. Vale para o hobbyista ao profissional. Os cuidados para quem quer criar as abelhas, seja por hobby ou seja por profissional, para ter lucro com elas, os cuidados são os mesmos. O que vai mudar é a escala disso. Quem é profissional tem muitas colmeias e vai demandar mais tempo, mais investimento. Tá, beleza, Carlos. Você me mostrou esse cenário, me mostrou as espécies, como conseguir, onde comercializar, o que é a meliponicultura, a criação das abelhas sem ferrão, mas parece bom demais para ser verdade. Será que eu consigo? Imagino que talvez você esteja se perguntando isso. Eu me perguntei isso há 9 anos atrás, quando eu comecei, mas eu botei o pezinho na água e fui manejando. Porém, sem conhecimento, sem informações, vendo um vídeo ou outro na internet. Um falava uma coisa, o outro falava, se contradizia, mostrava uma ideia nova, não mostrava o resultado. Eu tive que aprender muito na prática, com a mão na massa. Isso me demandou tempo, porque eu comecei com uma jataizinha, depois uma mirim preguiça, depois uma tubuna, uma manda-saia. Tudo isso no decorrer de meses, até ter número de colmeias para ganhar experiência, para entender o que funcionava ou não, testando caixas, testando ambientes. Nesse meio, eu perdi colmeias, perdi investimento,
perdi as primeiras multiplicações que eu fui fazer de manda-saia. A primeira eu perdi por manejo errado. A segunda eu só consegui salvar porque tava um primo meu que vinha de Curitiba, estava trazendo uma que eu tinha comprado. Enxameações, que eu não conseguia tantas como eu consigo hoje. Eu não desisti porque eu sou muito teimoso e porque foi dando certo de alguma forma, porém de uma forma muito mais lenta e trabalhosa. Mas não, você não precisa aprender errando. Você não precisa testar o que já foi testado. Você não precisa trazer uma espécie diferente, inventar um manejo que já foi inventado. Por quê? Porque hoje já existe o conhecimento. Hoje já existe o meliponicultura na prática. O nosso treinamento que vai do básico ao avançado no manejo com as abelhas nativas. Então, nesses 9 anos, já passando dos 1000 enxames, das 1000 colmeias, milhares de colmeias manejadas intensamente, dia a dia com as abelhas, já vai fazer uns 6 anos que eu larguei a veterinária. Há 6 anos eu me dedico única e exclusivamente às abelhas sem ferrão. Claro, tem um bichinho ou outro aqui no sítio, mas 90% do meu tempo é destinado às abelhas, é destinado à produção de conteúdo para as abelhas, ao estudo delas, ao manejo intenso delas com 14 espécies diferentes. E toda essa experiência prática eu coloquei dentro do Meliponicultura na Prática, o nosso treinamento, que vai do básico ao avançado no manejo com as abelhas nativas e vai mudar completamente a forma como você enxerga o manejo com elas, caso você já tenha. E para quem está começando agora, vai começar com 2 pés direitos na porta, tendo 100% de sucesso na criação delas. Bora ver o que é o meliponicultura na prática e como ele pode te ajudar a atingir os seus objetivos com as abelhas sem ferrão em qualquer lugar do Brasil, dominando o manejo delas? Bora lá mostrar quais são as aulas que vocês vão ter acesso dentro da nossa plataforma. Tem um módulo inicial, boas-vindas, questões legais, escolha da melhor espécie, como resgatar enxames detalhadamente, como comprar enxames com mais detalhes do que vocês viram hoje. Tudo que a gente viu hoje, pessoal, é para trazer numa aula só todos os aspectos mais importantes da meliponicultura, mostrar para vocês o que é a atividade, onde vocês podem chegar com ela, seja robista ou seja profissional. Qual é o caminho para identificar as espécies, conseguir onde colocar, como montar um projeto, como comercializar. Trouxe aqui pensado da melhor forma possível, mas obviamente não tem como nós abordarmos todos os temas importantes de forma detalhada, porque senão seria mais de um dia de aula. Vocês vão ver aqui que o nosso treinamento ele é super completo. Ainda tem o módulo de como conseguir a sua primeira colmeia em 30 dias, então um curso só sobre ninhos iscas, biologia básica das abelhas, biologia reprodutiva, como confeccionar ninhos iscas convencionais, ninhos iscas especiais, receita do atrativo, como instalar e quando transferir, quais espécies mais detalhadamente entram nos ninhos iscas e os detalhes do manejo da transferência, de tirar do ninho isca e colocar para a caixa. Depois nós temos o módulo que vocês já viram do primeiro pilar, todos os assuntos relacionados ao primeiro pilar, onde posicionar, distância entre espécies, exemplos de estruturas de distribuição das colônias, a importância do controle do plantel, como controlar um sistema que um aluno nosso desenvolveu, meliponário rural, vantagens e desvantagens, meliponário urbano, vantagens e desvantagens, como a água e a umidade afetam os enxames, as abelhas e as estações do ano, como mudar uma colmeia de local, como transportar de forma segura, tudo isso com relação ao ambiente, e depois a caixa. Tudo sobre a confecção de caixas para as abelhas sem ferrão, modelos e tamanhos, e o nosso manual de caixas para as abelhas nativas. Depois, o próximo módulo é da força de trabalho, o segundo pilar, diferença entre rainhas, zangões e operárias, microbiota, macrobiota associada à colmeia, outros insetos que vivem juntos com as abelhas, a importância da genética, briga entre enxames, como resolver, diapausa, parada na postura, algo natural, mas que assusta muitas pessoas, os predadores de abelhas nativas, como lidar com eles, morte de abelhas, causas e medidas a serem tomadas. Depois nós temos o pilar dos recursos, como calcular a área de mata da sua região, principais plantas para as abelhas nativas, como fazer alimentação energética, alimentação proteica, como fazer a cera mista para disponibilizar e fortalecer as abelhas, como realizar alimentação externa coletiva, outros vivos de plantas e o nosso guia de plantas para as abelhas sem ferrão. Depois o módulo dos manejos, ainda teórico, a revisão, ferramentas para manejo, como dividir e multiplicar, como reforçar os enxames e manejos à noite com a luz vermelha. É possível manejar as abelhas de noite. E aqui nós entramos nos módulos práticos, que eu já vou mostrar para vocês o que significa aula prática online. Como significa isso, Carlos? Bem, a gente vai mostrar no detalhe, mas vocês vão ter aulas. Aqui está 0%, porque eu abri como novo aluno, então não está o progresso de assistir às aulas. Mas tem manejo de manda-saia, iraí, tubuna, jataí, marmelada, mirim-guaçu, mirim-doriana, lambiolhos, mirim-preguiça, borá e uruçu amarelo. As principais espécies do Brasil estão aqui dentro do treinamento e as que não estão, tem correlatas, tem abelhas parecidas aqui dentro. Como eu falei da mandaguari,
Uruçu nordestina. É só ver as aulas da Uruçu amarela, 100% completo, do básico ao avançado, porque depois que você viu os manejos práticos, dominou o manejo, nós entramos na coleta e beneficiamento dos produtos. Então você vai ver, a gente vai ter uma aula de meliponicultura como atividade comercial, coleta e beneficiamento do mel, embalagem de mel de abelhas nativas, coleta de mel de tubuna, exemplo aqui de 22 de jataís na produção, coleta e confecção de extrato de própolis, sabão e sabonete de própolis, beneficiamento da cera das abelhas nativas, o uso do pólen, o uso de enxames para polinização, produção de hidromel, uma aula bônus, e a produção de enxames. Então, todos os produtos das abelhas englobados aqui no nosso módulo de beneficiamento dos produtos. Temos também um módulo de vendas, perfil nas redes sociais, como para quem vender, como vender para a internet, produção de conteúdos para as redes sociais, regulamentação de produtos e o nosso módulo bônus da agrofloresta. Quem tem espaço para plantar, a melhor forma de plantar é por meio da agrofloresta, onde você potencializa o uso do espaço, diversifica, protege, mais recursos para as abelhas, é fantástico. Então, numa parceria com o Lucas Machado, do Sítio das Mangueiras, muitos já conhecem, faz um trabalho muito legal no YouTube e no Instagram, o Lucas, ele disponibilizou um módulo aqui de introdução à agrofloresta. Então, tá bem interessante. Com o nome de meliponicultura, essas são as aulas, então, né? Vou mostrar para vocês aqui um detalhe para explicar o que significa na prática. Quando eu falo meliponicultura na prática, algumas pessoas pensam que é um curso presencial. Não é, eu não tenho cursos presenciais hoje, são 100% online, porque é melhor que o presencial. Como assim, Carlos? Mas no presencial eu estou vendo as abelhas? Não. Não que você não esteja vendo as abelhas. Você vai ver as abelhas, mas não é melhor por quê? Se você vier aqui no meu meliponário hoje, eu vou preparar um curso presencial, nós vamos multiplicar uma abelha, coletar mel de outra, transferir outra, tá? Só que você não viu o antes e você não viu o depois. Por exemplo, uma multiplicação de uma manda-saia. A gente vai ver uma jataí na produção de mel. Uma multiplicação de manda-saia. Multipliquei aqui. Quando que vai dar certo? Quando que eu vou multiplicar a matriz novamente? Tive um problema com a caixa-filha, como que eu resolvo? Quando que a caixa-filha está pronta para ser multiplicada novamente? Tem aula dentro do meliponicultura na prática com isso. Vou transferir a jataí para uma caixa. Mas em outra caixa, como que ela ficaria? Essa jataí está média. Como que é uma jataí fraca transferida? Como que é uma jataí super forte transferida para a caixa? Todos esses exemplos você encontra dentro do meliponicultura na prática. Então, a prática é a história das abelhas. Aqui, então, nós temos a jataí que foi transferida em março. Então, foi em fevereiro de 2020, 3 meses depois. A revisão após a transferência. Não tem o vídeo da transferência aqui, porque na época eu não pensei em fazer um vídeo de 6 anos, mas agora aqui está para vocês. Então, ó, já tinha um bom mel, ó, com 3 meses, a quantidade de mel que ela tinha na melgueira. Daí eu vou ver o ninho, olha a população delas, muito boa. Reserva de mel em torno do ninho, muito forte, já estabilizada. Uma boa evolução, na verdade, após a transferência. Aqui estão os ovos das abelhas, então com 3 meses ela estava muito bonita. Depois, o que aconteceu? Eu não filmei ela, como eu falei, não era a ideia filmar durante 6 anos. Então, em 2021, isso foi em março de 2020. Em 2021, eu coletei mel delas. Agora, fevereiro de 2022. Ano a ano agora. Levei elas para a mata, produziram mel. Então, dá para ver que elas estão com a melgueira diferente. Então, a melgueira de cima, quase lotada. Uma boa quantidade de própolis. Essa é a melgueira de cima. Olha a melgueira de baixo. Bem cheia também. Pólen, mel. Muito, muito bonita. Então, é a coleta de 2022. Vamos ver aqui o ninho. Então, ali eu tiro o mel para depois coletar tiro o pólen para depois coletar o mel. Aqui o ninho, bem repleto. Depois nós temos aqui, cadê 2023? Março de 2023, então um ano depois. Nesse ano, se eu não me engano, eu esqueci de colocar mais um módulo. Então, por falta de espaço, elas não produziram tanto. Eu acabei não voltando na mata. Mas isso não prejudica elas, né? Só prejudica a produção. Então, melgueira de cima, com uma boa quantidade de mel, mais uma melgueira, mais uma quantidade de pólen. E o ninho, nesse caso, o ninho também, mais uma vez, lotado. Então, perceba, essa é uma abelha que eu não alimento, que eu não fico trocando de lugar, que eu não levo para passear. Realmente, é muito tranquilo, tá lá na mata até hoje. Aqui, janeiro de 2024, já com 2 melgueiras. Então, olha só aqui. A melgueira de cima lotada. Mais aí 500 ml de mel, mais aqui uns 300 mais ou menos, porque ela coloca muito pólen, aqui elas encontram muito pólen, que eu também coleto e disponibilizo para outras abelhas. Então aqui, como é super bonita, bastante mel no ninho, passa o inverno tranquilo, não me preocupo com elas, realmente, bem, ó a rainha aqui, lindona. Aqui depois nós temos, eu coletei o mel, nós temos aqui janeiro de 2025,
Então, um ano atrás, aqui ela não tinha lotado a melgueira, não foi uma temporada muito boa, mas a melgueira de baixo, mais mel. Então, todo ano ela tá me dando mel, sem eu precisar investir mais nada, sem eu precisar plantar uma flor sequer. É a mata que sempre teve aqui no sítio e sempre tem aqui no sítio e do vizinho também. Então, o ninho continua muito bonito e aqui é 5 anos em produção. Daí tem aqui agora, em dezembro de 2025. Então não é um ano exato, mas já é mais uma temporada, né? Onde elas puderam produzir, ó, a melgueira de cima cheia. Então, a passada elas lotaram só uma, essa elas voltaram a lotar 2 melgueiras. Então tá aí, ó, lindona, explodindo de mel, muito top, pronta para ser coletada. O ninho aqui continua muito bonito. A caixa que eu mesmo fiz aqui, claro, você pode comprar a caixa. Aqui então em dezembro de 2025, na temporada passada elas não deu um ano, mas já produziram muito bem. Ó, na temporada passada foi uma melgueira só lotada, nessa daqui voltaram a produzir 2. Temporada melhor, melgueira de cima quase cheia, melgueira de baixo praticamente cheia também, lotada de mel, muito, muito bonita. Ninho também. Então é uma colmeia acompanhada por praticamente 6 anos. Me conta, pessoal, para quem já começou a pesquisar sobre abelha na internet, já viram isso em algum lugar? Vocês não vão encontrar. É algo de outro mundo? Não, eu parei e fui filmando, fui guardando aqui e fazendo a aula. Só que eu fiz isso com 11 espécies diferentes. São mais de 70 histórias. Multiplicação, coleta de mel, reforço, intervenção em briga, fortalecimento das colmeias. Quem fez isso? É simples, você pode fazer. Começando hoje, vai demorar 2 anos para uma aula de 2 anos, 1 ano para uma aula de 1 ano, acompanhando ali a evolução das abelhas. São mais de 500 aberturas e avaliações. Não é achismo. O que eu trago não é achismo, não é copia e cola da internet. É a realidade acontecendo na sua frente. A realidade da meliponicultura é a realidade das minhas colmeias. Quem está começando agora, quando eu comecei lá 9 anos atrás, como que eu ia ter experiência com mandaçaia, como que eu ia ter experiência com lambiolio se eu não tinha as abelhas? Agora, quando eu vejo a evolução delas, diversas e diversas e diversas vezes, eu entendo como que elas funcionam, o que esperar da minha colmeia. Então eu trago todos os desafios e todos os potenciais das abelhas. Qual que é o potencial de uma jataí durante 6 anos? Vocês acabaram de ver a resposta. Mas é difícil encontrar. É impossível. Eu nunca encontrei isso em nenhum outro lugar. Se você já viu, legal. Legal que mais pessoas fazem esse tipo de conteúdo. Mas eu acredito que não tenha. Por quê? Demanda tempo. Só que demanda tempo porque é valioso. É valioso e traz a sabedoria, o conhecimento que vocês necessitam para dominar o manejo das abelhas nativas. Além disso, você vai ganhar, entrando no meliponicultura na prática, você tem acesso ao manual de caixas para as abelhas sem ferrão. São mais de 140 páginas, com as plantas detalhadas, modelos para mais de 40 espécies diferentes. Você nunca vai errar na construção da caixa com o manual das caixas. Você vai ter uma planta dessa daqui, ó. Modelo JCW, tamanhos, medidas, divisórias, espessuras, partes da caixa. Isso aqui é feito por um desenhista profissional. Ele adquiriu o manual, tinha outras imagens que eram muito boas, mas não tão quanto essas. Gostou tanto que fez o projeto de todas as caixas nessa qualidade. É muito bom, muito detalhado. E não só esse modelo, mas aqui é um exemplo só de uma caixa JCW para jataí. Caixa ímpar, caixa modular, caixa didática, caixa SH, caixa F, caixa WF, medidas e volumes para mais de 40 espécies de abelhas nativas sem ferrão, para as principais espécies criadas no Brasil, com toda certeza. Você vai ter acesso, como mostrei lá atrás, ao Minha Colmeia em 30 dias, tudo que você precisa para confeccionar, instalar e transferir os ninhos iscas. Você vai ter acesso ao catálogo de plantas para as abelhas sem ferrão, então um catálogo das principais plantas para as abelhas nativas e a cartilha das espécies com informações detalhadas sobre as principais espécies de abelhas sem ferrão, habitat, temperatura, tamanho da caixa, identificação da espécie, tudo detalhado para vocês na cartilha das espécies. E ainda tem mais. Tem o nosso grupo VIP no WhatsApp, uma comunidade com mais de 300 criadores de abelhas sem ferrão espalhados por todo o Brasil. Então nós temos centenas de alunos, nem todos resolveram entrar no grupo, alguns são mais na deles, mas quem entra, participa, você troca ideia, encontra criadores da região, realiza negócios, manda um vídeo da sua colmeia para ser avaliada lá no grupo. Então é um grupo que funciona e funciona muito, muito bem. Você vai poder trocar experiências, tirar dúvidas rápidas, compartilhar seus resultados. O valor disso daqui é inestimável. É inestimável o valor do nosso grupo no WhatsApp. Então esse é o Meliponicultura na Prática, curso do básico ao avançado mais completo do Brasil, que tem como valor normal dele R$ 1.497. Mas, para vocês que estão vendo essa aula hoje, para vocês que estão assistindo esse conteúdo, para vocês que ficaram aqui até agora absorvendo esse conhecimento, nós temos uma condição super, super especial. R$ 500 de desconto. Então, de R$ 1.497
você vai poder adquirir por R$ 997, podendo parcelar em 12 vezes. Isso aqui vai dar R$ 2,73 ao dia para você dominar o manejo com as abelhas nativas, pessoal. Menos do que um salgado, uma garrafa de coca por dia, para você dominar o manejo com as abelhas. 997, para a gente ter uma base de comparação, R$ 997 é igual a 3 litros de mel que você vai produzir. 2 receitas de extrato de própolis, 3 colmeias de manda-saia. Muitos alunos pagam investimento no curso com 2 receitas de extrato de própolis, porque é muito fácil de ser feito, muito fácil de ser comercializado. A própolis, o mel, o consumo dele está aumentando, mas algumas pessoas ainda não consomem tanto mel quanto deveriam. Agora, a própolis tem uma grande demanda, um grande consumo no Brasil todo. As pessoas sabem do benefício da própolis e buscam. Então, 2 receitas de extrato você já pagou o investimento. Só falando em lucro, não estou pensando em faturamento. 3 colmeias de manda-saia, que você multiplica. Quantas e quantas pessoas começam a multiplicar as abelhas e perdem elas? Só de você deixar de perder as abelhas, você já paga o investimento no curso. A gente viu lá o programinha, a nossa programação, 10 mil de lucro no ano. Você vai pagar R$ 997. Ou 2 colmeias de uruçu e lambiolhos multiplicadas, que são colmeias mais caras, 2 você já paga o investimento também. Então é bem tranquilo. Ainda por cima, você vai ganhar mais bônus para quem entrar quanto antes. Vai ganhar o bônus, uma caixa para Jataí, essa que está aqui atrás, ó. Pensa numa caixinha top. Essa aqui eu que fiz. Tá? Cadê a câmera? Aqui, ó. Caixa para Jataí, 12 por 12 interno. Ela é feita na madeira Kiri japonês, ou Paulane, alguns conhecem. Uma madeira super térmica, resistente a cupins e resistente à umidade. Então, é uma excelente madeira, uma das melhores madeiras para caixa para abelha sem ferrão. Eu tenho aqui e eu vou disponibilizar 5 caixas. Os primeiros 5 a entrarem hoje, aproveitarem essa oportunidade o quanto antes, vão ganhar uma caixa para abelha Jataí, que depois ela vai ficar assim, ó. Então é a mesma medida dessa. Ela vai ficar assim, 12 por 12 por 12 interno para o ninho e 12 por 12 com o meu guerão. Então é uma caixa completa. Ela não está com 3, mas está com 2,75 de espessura, tá? Então é uma espessura muito boa para todo o Brasil, para abelha Jataí. Além disso, o segundo bônus é o kit enxameação, só para os 20 primeiros. Então vocês vão ganhar... Lembra que eu falei lá que vocês poderiam ainda hoje ganhar 500 ml de atrativo e 20 saquinhos para fazer os ninhos iscas? Se você for um dos 20 primeiros a entrar, você vai aproveitar essa oportunidade. E sim, os 5 primeiros vão ganhar a caixa e o kit enxameação. Então vai ficar tranquilo. Mais do que especial. Corre, na hora que a gente liberar o link no chat, já corre e aproveita, tá? Com esses 500 ml, você consegue fazer os primeiros 50 ninhos iscas do nosso projeto, pegar as abelhas, já com o material dessas abelhas você faz mais atrativo, ou adquire na nossa loja também, não tem problema, e só vai aumentando. Então você vai ganhar a caixa, o atrativo para pegar já tá aí para colocar na caixa, só aí já paga 1/3 do curso. Então sim, além dos R$500 de desconto, nós vamos te dar R$90 da caixa já tá aí e R$96 do kit enxameação. Os 5 primeiros vão ter ainda, fora os 500, vai ter mais R$186 em produtos. Não perca essa oportunidade, pessoal. Tá de ficar sem palavras mesmo. Quero que você faça as contas comigo, tudo que você vai ter acesso, então. Meliponicultura na prática, 1.497. Como conseguir a sua primeira colmeia em 30 dias? Nós vendemos esse módulo, esse treinamento, por R$97. Manual das caixas, R$97 também. Guia das plantas mais cartilha das espécies, R$197. Caixa para Jataí, R$90. Eu acho que eu tenho até que aumentar esse valor dessa caixa, porque a madeira é muito boa mesmo. Kit enxameação, R$96. Grupo de alunos inestimável, dava para colocar 997 aí também, porque é um outro curso lá dentro de apoio, que você tem um grupo para fazer parte. Networking, realmente é fantástico. Daria no total aqui R$2.074 ou mais, se a gente fosse colocar aí o valor do grupo de alunos, mas você vai pagar apenas R$997. Mas ainda, isso não é tudo. Como eu falei, você vai ter o retorno. Primeira safra, aí instalando um resumo, né, da nossa safra, 100 ninhos isca, 50 mais 50 ao longo do ano, taxa de enxameação, você vai conseguir aí seus 30 enxames de Jataí. Só com os enxames de Jataí, você já vai ter um plantel de R$7.500. Vai investir 997, perdão. Sem contar a tubuna, sem contar mel, sem contar próprio, sem contar manda-saia. Só aí você já tem um retorno. Segunda safra, então, um outro cálculo aqui, 24 meses. 10 colmeias produzindo, mais 100 ninhos iscas, mais 10 tubunas, própolis. Só aqui na Jataí e na tubuna, você já vai ter R$19.200 na segunda safra. Só aqui. Sem contar manda-saia. Tudo isso num valor baixo. Num cenário conservador, como eu comentei.
mais mandaçais que vale 800, 400 a 500 reais cada, mais Urussus, mais produção de mel, própolis de jataí, o potencial é muito maior. No nosso cálculo, nós colocamos mel de jataí, própolis e mel de tubuna, mas tem o própolis da jataí também, tem o gel própolis da mandaçaia para fazer extrato. Então é um mundo de possibilidades que se abre para você ter um retorno de R$ 997, é a coisa mais fácil do mundo. Tá, mas e se eu comprar e não funcionar para mim, Carlos? Pode ficar tranquilo que tem a garantia incondicional de 30 dias. Entrou na plataforma, assistiu às aulas, acho que não é para mim, não é isso que eu esperava, não gostei da didática do Carlos, fiquei até aqui nessa aula, mas não gostei da didática dele no curso, é só pedir o dinheiro de volta que nós devolveremos ele sem perguntar nada. Ninguém faz isso no mercado. A garantia de 7 dias, ela é por lei, pessoal. É lei. Qualquer produto que você compra na internet, desde um tênis até um curso, tem 7 dias de garantia. É obrigatório. 30 dias eu dou porque eu confio no conteúdo. Tenho certeza que será um divisor de águas para você que já cria. E para quem não cria ainda, vai começar com 2 pés direitos. Começar sem errar é de uma vantagem absurda. Não perder colmeias, não investir numa estrutura errada, não investir numa espécie errada. Não tem valor, mas caso você assista as aulas e ache que não é para você, pede o reembolso, nós devolvemos o dinheiro, a gente continua amigo, você continua vendo meus vídeos no YouTube, me seguindo no Instagram, sem nenhum problema. Então o risco é completamente invertido. Você entra, se quiser sair, em 30 dias, garantia incondicional. Então é isso, pessoal. Você tomou a decisão de entrar, se você quer garantir a sua vaga, se você quer pegar os bônus enquanto ainda estão disponíveis, aqui está exatamente o que você vai precisar fazer agora. Você vai clicar no link que está aparecendo aqui no chat e você vai para a página de inscrição que eu vou mostrar para vocês agora. Como é bem simples de você preencher os dados. Nós estamos na Hotmart, a plataforma maior e mais confiável do Brasil. Quem for comprando, já vai mandando mensagem no chat, aí nos comentários. Bora mostrar o passo a passo aqui para vocês. Aqui está, então, você vai clicar no link, vai cair aqui na nossa página de pagamentos. Meliponicultura na prática, Carlos Almeida, o valor ali que você vai escolher, parcelado ou à vista, você vai colocar o seu e-mail, isso aqui é muito importante, e-mail de acesso, que você vai, assim que você compra, você vai receber login e senha no seu e-mail. Colocou e-mail, colocou aqui o seu nome, não vou colocar aqui agora porque vai aparecer outros dados, mas colocou o seu nome, celular, não é cupom de desconto, o desconto já está aplicado, tá, pessoal? É só chegar, preencher os dados e comprar. Você pode comprar com o cartão. Vai colocar aqui o cartão de crédito ou por Pix e outras formas de pagamento. Preencher os dados, escolhe aqui se é em 12 vezes ou uma vez só e é só clicar em comprar agora. Imediatamente você vai receber login e senha no seu e-mail, é só entrar na plataforma e assistir às aulas. Alguma dúvida? Pode colocar aí no chat que eu ou a minha equipe estaremos aí para responder para vocês. O link está aparecendo no chat aí agora mesmo. Entrou na página de pagamento, colocou os dados, entrou. Os 5 primeiros vão ganhar a caixa e o kit enxameação. Os 20 primeiros vão ganhar o kit enxameação. Perfeito? Relembrando aqui os bônus, então. E fiquem atentos que essa oferta vai fechar a qualquer momento. Então, clique no link e entre agora mesmo fazer parte do Meliponicultura na prática. Algumas pessoas podem estar se perguntando, Carlos, e se eu não tiver tempo? Bem, eu trabalho o dia inteiro, tenho filhos, eu tenho 1000 coisas para fazer. Será que eu vou conseguir acompanhar? Sim, você pode assistir às aulas quando e de que forma você quiser, de madrugada, de manhã cedo, no final de semana, no celular, no computador, na televisão. É super, super fácil de assistir. Aos poucos você vai assistindo às aulas e dominando o manejo com as abelhas nativas, como nós vimos, o manejo com elas é muito pontual. Se você tiver o conhecimento adequado, você vai manejar elas da melhor forma possível, sendo objetivo e assertivo nos manejos. Fazer o manejo da forma errada é que faz você perder tempo com as abelhas. Além de que você tem que revisar as colmeias apenas uma vez por mês. Agora você está no momento de escolha e basicamente você tem 3 caminhos à sua frente. Caminho 1, ignorar tudo isso que eu falei e continuar do jeito que eu tá. Eu já crio, tá devagar, vou continuar assim mesmo, vou vendo o que vai dar. Poxa, até tenho curiosidade, tenho interesse, Carlos, mas acho que não é para mim, não gostei do que você falou, não vou tomar a decisão de entrar no Meliponicultura na prática. Beleza. Vai ignorar tudo, não vai criar as abelhas, vai ficar onde está, sem ter um contato com a natureza, sem ajudar na preservação, sem ter uma renda extra com elas. O segundo caminho é tentar descobrir tudo isso sozinho. E fazer como eu fiz lá no começo, porque não tinha mentor, não tinha nada, não tinha cursos na época. Batendo a cabeça, perdendo colmeias, perdendo dinheiro, perdendo tempo. Muitas vezes, como algumas pessoas chegam, se frustrando a ponto de parar de criar as abelhas sem ferrão. E o caminho 3, investir agora, aprender o sistema testado e ter resultado nos próximos meses. Em 12 meses você vai ter, se você entrar no Meliponicultura na prática,
você vai ter um meliponário produtivo. Em 2 anos, se você colocar tudo em prática, os conhecimentos do meliponicultura na prática, você vai ter um meliponário que vale aí no mínimo R$19 mil. Durante todo esse caminho, você não vai estar sozinho, vai ter o conteúdo, vai ter o grupo, mentorias mensais que nós realizamos. Tem mais essa ainda, mentorias mensais exclusivas para os alunos, tirar as dúvidas, novos assuntos, descobertas, avaliações. Realmente, eu particularmente, recomendo você escolher o terceiro caminho, para você dominar o manejo das abelhas nativas de uma vez por todas e ter a criação de abelhas nativas que você sempre desejou, que você sempre quis, que você sempre esperou, potencializando os espaços que você já tem, os recursos que você já tem na sua propriedade. Daqui a um ano, onde você quer estar? No mesmo lugar que você está hoje? Ou você quer ter um meliponário atrás de você? Ou você quer ter várias colmeias de abelhas nativas? Coletar o seu próprio mel? Ter uma atividade para ter contato com seus filhos, com seus netos, com seus amigos? Ajudar as abelhas? Divulgar elas na sua cidade? Onde você quer estar daqui a um ano? Se você não se movimentar, se você não investir em conhecimento, você não vai atingir esses objetivos. Relembrando então, você vai ter acesso ao meliponicultura na prática, como conseguir a sua primeira colmeia em 30 dias, manual das caixas, guia das plantas, mais a cartilha das espécies, caixa para Jataí, kit para os 5 primeiros, kit de enxameação para os 20 primeiros, um grupo de alunos, valor inestimável, R$ 2.074 de valor por R$ 997 investidos. No mais é isso, meus queridos. Aguardo vocês dentro da nossa plataforma, dentro do Meliponicultura na Prática. Pode colocar as dúvidas aí no chat e na descrição tem um contato também para você tirar as dúvidas com a nossa equipe, caso não tenha conseguido entrar, caso tenha alguma dúvida, o contato está aqui abaixo na descrição. Um abraço e até mais.